Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui em mais uma edição, a terceira edição deste Novembro Digital 2021, terceiro encontro que se dedica a trabalhar temas e discutir temas da comunicação digital no universo das relações públicas e no universo mais amplo da indústria da comunicação. Já fizemos 2 encontros, esse é o penúltimo dos encontros deste ano, e o Novembro Digital vai entrando aí para o calendário oficial da Abracom, começou em 2019, já fizemos uma edição presencial, uma online, esta aqui continua online, provavelmente no ano que vem, vamos até para fazer jus ao nome do Novembro Digital, continuaremos nesse ambiente, podendo também agregar profissionais de todos os lugares do país e até de fora de outros países. Falando nisso, amanhã temos a última edição desse ano, o último encontro desse ano, com o panorama latino-americano da comunicação digital, no mesmo horário, também pelo Zoom, e aberto a todo o mercado. Queria agradecer, então, a presença dos nossos convidados aqui, eles vão ser apresentados pelo moderador, também registrar aqui que o presidente do Conselho Diretivo da Abracom, Daniel Bruin, está presente, prestigiando aqui o evento. Se quiser falar alguma coisa, Daniel, agora ou no final da transmissão, fique à vontade para dar uma saudação. Bom, vamos seguir então aqui. Eu vou apresentar o nosso moderador e a gente vai falar hoje de experiência do consumidor, ligado, obviamente, às questões de comunicação digital, e o Eduardo Di Natale, que vai mediar esse debate, é diretor de digital e projetos na XCOM, tem mais de 10 anos de experiência na área de comunicação e marketing digital. Ele é responsável pela gestão de projetos, clientes e equipes, incluindo departamentos de atendimento, mídia, conteúdos e criação da XCOM, empresa em que atua já desde o início de 2018. Ele é formado em Relações Públicas, especializado em Marketing Digital e pós-graduado em Marketing, Branding e Routes. O executivo conta com amplo know-how no segmento, tendo atuado em empresas como Ericsson e Oracle, além de contar com passagem por outras agências como Ideal e FSB. Eduardo, muito obrigado aí pelo convite, pelo desafio de levar essa conversa, que a gente, pelo que viu ontem, as 2 horas serão poucas. Mas, antes de passar a palavra, só lembrar a quem está nos acompanhando que o chat está disponível para comentários, também para perguntas, e também a qualquer momento aí o Eduardo vai incorporando essas questões ao bate-papo. A gente combinou um bate-papo mais aberto aqui, mais solto, num estilo de um talk show, então fiquem à vontade para trazer suas impressões aí dos seus ambientes profissionais e suas dúvidas, suas inquietudes. Eduardo, é com você. Muito obrigado, Carlos. Um bom dia a todos aqui que estão assistindo a gente. A gente começa aí mais um painel do Novembro Digital e acredito que é uma iniciativa de extrema importância aí da Abracom para conseguir levar um pouco mais sobre as novidades e tendências do digital para mais pessoas, principalmente para mais agências, né? Para que isso espalhe mais aí no mercado. Hoje a gente vai falar sobre jornada de consumo, né, nesse ambiente digital, mas também com a perspectiva das empresas, né, como que as empresas podem proporcionar jornadas de consumo, o que os consumidores estão buscando, e a gente tem um conceito para chamar isso, que é o Discovery Commerce, que é como a gente vai oferecer o produto e o serviço ideal para a pessoa certa no momento mais propício para que ela faça essa conversão, para que ela adquira esse produto ou serviço. A gente viu aí no último ano, nos últimos meses, uma aceleração digital constante, principalmente devido à pandemia e o isolamento social, e isso é um reflexo aí constante até hoje, porque mesmo após o boom do isolamento social, a gente ainda tem um crescimento do comércio digital muito forte. Segundo um estudo da Deloitte que saiu em setembro desse ano, no primeiro trimestre a gente teve 67% de aumento no comércio digital comparado ao mesmo período no ano passado. Então a gente consegue ver que os consumidores já passaram a usar esse ambiente e buscar essas experiências digitais de uma forma muito mais constante. E isso é muito bom, porque o ambiente digital ele é muito democrático, né? Empresas de todos os portes, dos mais diversos setores, elas
têm possibilidade de anunciar e fogem um pouco dos altos custos que tinham as mídias tradicionais anteriormente. Só que, junto com isso, vem o desafio de como que eu vou achar a pessoa certa no meio de tanta gente que está usando aí a internet, as redes sociais, e como que eu vou destacar os meus produtos e serviços frente a tanta concorrência que tem. E isso é a forma como a gente atinge isso é o que a gente quer discutir aqui. Como que a gente tem uma estratégia bem consolidada, como que a gente vai conhecer o público profundamente, qual é o comportamento dele, como que eu vou atingir, quais são as ferramentas que ele usa e quais eu tenho que usar como empresa para que eu não crie atrito, que essa experiência do consumidor seja muito mais fluida e que isso gere aí mais um retorno maior financeiro também para as empresas. E para discutir esse tema, a gente trouxe aí uma equipe de especialistas de empresas de diversos setores, porque vai ajudar muito para a gente entender diversas perspectivas, seja do B2C, do B2B e até das tecnologias que dão suporte nessa jornada como um todo. Quero começar apresentando a Luciana Leite, que é diretora de Branding e Comunicação Corporativa da Ericsson Latam South. Lu, seja bem-vinda, passo a palavra para você. Obrigada, é um prazer estar aqui, porque é um assunto tão, assim, a gente fala que esse é um assunto que ganhou mais visibilidade, mas não sei se ele ganhou mais visibilidade agora, já é algo que a gente vem se preparando muito tempo para isso, né? O que a gente viu e a gente tem acompanhado aí é que a pandemia ela só acelerou esse processo. Então, a gente tem algumas coisas falando aí, mostrando que nessa área específica de consumo digital, alguma coisa que a gente estava esperando para acontecer em 5 anos, aconteceu em 5 meses. Então, é um avanço muito rápido. E vai ser um prazer bater esse papo aqui. A gente vai tentar trazer aí um pouco dessas perspectivas, né, do que vem pela frente, do que a gente tem visto, e não falar de futuro, né, porque o futuro já está acontecendo, então a gente tem aí novas oportunidades. Vai ser um prazer bater um papo com essa turma aí super experiente, e aprender também, né. Obrigado, Lu. A gente também trouxe aqui a Raquel Paternese, que é diretora de Marketing e Comunicação do Bob's. Bom dia, Raquel. Oi, Eduardo, bom dia. Bom, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade dessa troca, né? E complementando aí o que a Luciana comentou, acho que a gente acabou fazendo um aprendizado a jato aí, né, Luciana, de um tempo grande aí que a gente teria para desenvolver muita coisa, mas eu acho que vai ser bem interessante a gente compartilhar aí essa agilidade que a gente aprendeu a ter, né? Eu acho que um mindset completamente diferente aí em vários aspectos aí para a gente discutir. Obrigado, Raquel. E para completar aqui o nosso quórum, a gente trouxe também o Ricardo Leite, que é diretor de produtos do UOL. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, bom dia, Eduardo, Carlos, obrigado pelo convite. Acho que é uma honra estar aqui com todos, né, para poder trocar, conversar e aprender muito também com os demais, né. A gente avançou acho que 10 anos em um aí com essa pandemia, na digitalização, né, então vai ser bem rico hoje a gente trocar um pouquinho de aprendizados e até mesmo tropeços que a gente teve aí ao longo desse tempo, porque nem tudo é perfeito, né, então acho que vai ser bom trocar um pouquinho disso hoje. Legal. Bom, eu vou iniciar com uma pergunta principal, que eu acho que vocês podem tomar o tempo de vocês, a gente pode seguir nessa ordem mesmo agora no começo, mas a gente entende aí que a pandemia, ela exigiu, né, que todos esses diversos setores acelerassem, a gente, como vocês mesmos comentaram, a gente teve que fazer uma transformação de 10 anos em um, e a gente viu que muitas empresas deram muito certo, se saíram muito bem, mas muitas outras tiveram que mudar completamente o seu modelo de negócio, outras até faliram, tiveram que fechar as portas, mas qual que é a chave, qual que é o caminho para acompanhar essas tendências de digitalização do consumo atual? Lu, passo a palavra para você, para começar, tome o tempo que você quiser. Obrigada, Edu. A gente fez um estudo aqui específico sobre o impacto desse momento da pandemia no processo de digitalização. Isso no geral, né? Então, a gente estava falando ali de um avanço de, acho que o 10-1, acho que se a gente fizer a conversão aqui no geral, né, especificamente por setor,
tem algumas diferenças, mas a gente viu que um processo de digitalização que estava preparado para acontecer entre 1 e 3 anos, ele aconteceu em muito menos tempo, ele aconteceu em 5 meses. Quando a gente vai para o setor de varejo especificamente, isso ainda é maior. Então, a gente está falando que esse processo ia acontecer em 5 anos e aconteceu em quase 5 meses também, 4 meses e meio. E aí a gente tem vários números que mostram que as empresas precisaram, e aí muito na linha do que a Raquel falou, né? A gente precisou adotar, todos os setores precisaram adotar um senso de agilidade, alguns chamam de senso de urgência, mas o que a gente percebe é que é muito mais na linha de ser ágil e acompanhar esse movimento e ter resposta rápida, né? Então, quer dizer, de repente, quando você se depara com uma situação onde você precisava ter uma entrega, você não podia deixar ninguém desconectado, então você precisava ser muito ágil, muito rápido para responder. Então, a gente viu isso acontecer de forma muito linear e acompanhando aí desde março do ano passado. Esse resultado de um estudo que a gente chama que é o Ericsson Consumer Lab, que ele avalia muito sob o ponto de vista do consumidor especificamente, aí tem detalhes, depois se alguém tiver interesse eu compartilho, porque tem detalhes por setor e por área de atuação e tudo mais. Por que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque como a gente conversou, né? Isso não é que era uma coisa que de repente surgiu, não, a pandemia trouxe uma necessidade nova. A gente só precisou se deparar com o futuro, que até então parecia uma coisa muito mais longe, já acontecendo agora. Eu não posso deixar de dizer que a tecnologia ajuda muito para isso, né? Assim, aqui é o nosso, eu falo que eu brinco, que eu acordo, tomo cafezinho, tomo banho, falando de 5G, tudo que eu sei falar hoje em dia, mas é fato, né? Hoje você tem tecnologias que permitem que esse avanço aconteça de uma forma muito mais bem estruturada. E eu acho que esse é um ponto bacana para a gente discutir aqui. Como usar essas novas tecnologias, o 5G é de fato, né? Eu falo que ele é mais do que uma geração, ele é uma plataforma de inovação, e quando a gente olha para o varejo especificamente, para o consumo de uma forma geral, para os hábitos de consumo da população, ele vai impactar absurdamente, não só na geração de novos negócios, mas também de como as pessoas precisam se reinventar. Né? A gente aí abre aqui, eu vou parar um pouquinho para os meus colegas falarem, senão eu vou ficar falando aqui um monte de coisa, mas assim, tem vieses diferentes, né? Então você pensa no consumidor como na população como consumidora de produtos e serviços, mas também no âmbito profissional, né? Então, assim, isso tudo vai mudar muito, como as pessoas passaram a interagir com esse mundo digital de uma forma muito mais inovadora. Obrigado, Lu. De fato, eu acho que a tecnologia ela vem realmente para ajudar e apoiar essa transformação do consumo em geral, né? O B2B2C, ele é muito importante nesse momento. E aí, ainda falando de tecnologia, queria passar a palavra para o Ricardo para dar a opinião dele nessa questão das tendências e no caminho da digitalização, para depois a gente fechar com a Raquel falando do consumo em si. Ricardo, fica à vontade. Perfeito, Eduardo. Dentro do All Meu Negócio, que é a plataforma que nós cuidamos aqui para o pequeno e médio empreendedor construir a sua jornada digital, né, construir o seu negócio no mundo digital, o que a gente viu logo no início da pandemia foi uma corrida para suprir a necessidade do pequeno empreendedor que tinha suas portas fechadas por conta ali da quarentena, enfim, dos temas relacionados à pandemia. E aí foi a corrida para digitalizar o negócio, né? Então, seja abrir a lojinha na internet, seja construir ali pelo menos uma página falando do negócio dele, colocando o WhatsApp ali, divulgando nas redes sociais. Então, a gente teve um crescimento extremamente acelerado nesse início, que nos pegou, obviamente, não nos pegou de surpresa, porque a gente tem capacidade para isso, mas nos pegou, obviamente, uma velocidade ali de necessidades e de contatos dos clientes, falando, olha, agora eu preciso disso, agora eu preciso de aquilo, agora eu preciso de tal funcionalidade, enfim, a gente teve que acelerar muita implementação e muito avanço em relação a isso em pouquíssimo tempo, né? Então, isso trouxe para nós, realmente, essa necessidade de adequar também os nossos times e as nossas entregas para aquilo que esses novos clientes estavam trazendo de novas necessidades, né? A gente estava preparado para um tipo de cliente e aí veio um tipo de cliente completamente diferente, desde o chaveiro até
o varejista ali do braço que buscava isso, né? E ao mesmo tempo a gente também tinha que ajudar a educar esse cliente que não estava ainda preparado para o digital, né? Ele ainda olhava o digital como alguma coisa, um dia eu entro, um dia eu vejo, um dia eu olho isso, um dia o meu sobrinho me ajuda, enfim. Ainda não tinha realmente o posicionamento dele para usufruir do digital da melhor forma possível. Então a gente recebeu cliente de todo tipo, né? O mais preparado, né? O que nos exigia mais, e obviamente aquele que pedia ajuda, né? Ligava para o nosso call center e falava, e aí, tá, mas o que eu faço? Como é que eu monto o site? Como é que eu monto minha loja? Como é que eu configuro meu e-mail? Eu não sei nada disso, né? Então, teve muito desse aspecto também, a gente teve que se preparar também para ser um pouco ali um certo, não só conselheiro, mas ajudar realmente e preparar também todas as nossas ferramentas para que o onboarding desse usuário fosse cada vez mais fácil e mais simples, né? Fosse um onboarding de apertar 2, 3 botões ali e ele já está com a vida dele digital, por exemplo, o negócio dele digital. Então, foi um desafio. Primeiro desafio de abraçar todos, né, e depois o desafio também de entender diferentes públicos, e públicos até diferentes daqueles que nós abordamos tradicionalmente como nossa persona, como nosso público principal, né? Então, foi realmente esse desafio de acabar abraçando todo mundo, abraçando todos os tipos de clientes e consumidores que naquele momento precisavam do digital como a única ferramenta de praticamente sobrevivência deles, né, dos pequenos negócios. E eu acho que foi até o que eu comentei no começo, né? Muitas empresas não conseguiram se sustentar, não conseguiram fazer essa transformação e foi extremamente importante e agora é essencial para você manter aí um negócio ativo. Raquel, perguntando agora direto para você, como que isso impactou o consumo direto, o B2C? Como que você percebeu essa mudança, como seguir aí essa tendência de digitalização para esse novo consumo? Bom, Eduardo, a receita acaba sendo um pouco a mesma, né? Embora a situação tenha sido bastante adversa, mas a gente realmente procurou ficar bastante atento à movimentação desse consumidor, e foi muito interessante que foi uma atenção dedicada muito mais ao emocional dele, né? Que foi uma movimentação tão disruptiva, do que efetivamente ao consumo, né? Então, um grande case que a gente tem foi o entendimento do emocional, da situação que ele estava passando em família, fechado em casa, né? De repente você está ali tendo que trabalhar no online, chega a hora do almoço, não deu tempo de fazer esse almoço, como é que eu atuo com esse consumidor para que eu possa atender a família que está em casa de uma forma a agradar a todos, rápido, né? E claro, olhando do lado da indústria, olhando do lado da nossa cozinha, né? Rapidamente também ter uma adaptação de embalagem correta, produto correto, né? Além do que os colegas realmente comentaram, né? O Ricardo trouxe uma questão, porque a gente é um fast food, é uma rede de franquias, então eu tenho um primeiro cliente, que é o meu franqueado. Então eu tive que primeiro virar essa chave nele, né? Muito como o Ricardo acabou de comentar. Como é que eu ajudo ele a sair de um vendedor de um balcão para ir para um vendedor online, né, que é um mundo completamente diferente. Feita essa virada, ajudá-lo a entender como atender este novo consumidor, isso realmente fez muita diferença e foi fundamental para que eu pudesse chegar muito melhor no consumidor. Acho que esse é um grande aprendizado. Com certeza. E eu acho que uma das ferramentas essenciais para fazer, né, essa troca e esse relacionamento, de fato, é a comunicação e o marketing. Como que vocês veem a importância da comunicação e do marketing, como eles têm que ser ativados nesse cenário 100% digital? Raquel, se quiser continuar, Vai aproveitar emendar, que... né? Edu, você até acompanhou um pouco com a gente, essa questão foi essencial, né? Principalmente para o meu segmento, onde as coisas realmente abrem, fecham, pode retirar, não pode retirar, e a gente tem um case muito interessante, onde a gente tirou as barreiras, né? E nós criamos através das redes sociais, cada loja tem a sua página, né? Dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, a gente criou um grande depositório ali, né, um repertório de posts, mensagens, linguagem, como se colocar, como não se colocar. Dá um friozinho na barriga nesse começo, né, porque está todo mundo aprendendo como é que isso vai ser feito, né? Mas a experiência foi muito positiva, porque estava todo mundo muito aberto, né, a aprender como atuar nas redes sociais. Então, você imagina que eu saí de 100 páginas de Facebook e Instagram, além da minha página oficial, né, do Bob's Brasil, para diversas páginas
e fui fazendo esse aprendizado e gestão com cada loja, né, cada restaurante. A parte legal é que eu ganhei uma reputação e um repertório de marca regional muito legal, que é o core da marca, né? Que é o Bob's, é uma empresa brasileira, né? Já vai fazer 70 anos, né? Agora em 2022, tem essa tradição toda, essa brasilidade toda. Então, eu ganhei muita força de marca neste pilar, porque o restaurante pôde chegar a esse consumidor local com o seu tom de voz, sempre alinhado e conectado. O desafio sempre existe, os escorregões sempre existem, né? Como o Ricardo bem colocou, a gente sempre dá aquela escorregada de vez em quando, arruma rápido, conserta e vai para frente, né? Mas a gente conseguiu muito atender esse consumidor, explicando para ele o que estava acontecendo, cardápio novo, produto novo, né? A gente tem um shake de 1 litro, que foi uma invenção aqui de pandemia. Você imagina, eu estou em casa à tarde com as crianças, né? Ou amigos, né? A gente conseguiu se conectar e de repente sai aquela comunicação, compre o seu shake de 1 litro e compartilhe ali com seus familiares. Então, é um dos produtos. Então, eu só consegui chegar para o consumidor nessa granulometria com esse produto específico, porque a gente observou muito o emocional dele, atuou numa comunicação muito próxima, com uma linguagem local e com ferramenta digital que nos possibilitou realmente essa façanha aí de comunicação mais rápida. Legal. Luciana, e pensando aí no core da Ericsson, né, que é B2B, então como que se deu aí o papel da comunicação e do marketing nesse período? Ele foi mais informativo para apoiar aí a questão da importância das novas funcionalidades, das novas ferramentas para essas indústrias, ou ele ainda teve um papel mais de ofertar e de fazer o relacionamento com os clientes? Você sabe que quando a gente volta, né, nesses 2 anos, teve uma questão que foi base, que foi crucial. Não dava para a gente ficar falando, no nosso caso, de tentar vender alguma coisa que vinha pela frente, até porque a gente já vinha falando de novas tecnologias já há algum tempo, mas não era o momento, porque o momento era a gente garantir que todo mundo estivesse conectado, né? Porque para que a digitalização acontecesse, a gente precisava assegurar que todo mundo ia ter tecnologia para isso. Tecnologia que eu estou falando, infraestrutura de rede. Os grandes existem aí, imagino que os meninos tenham esses dados também bem fresquinhos. Assim, os negócios que sobreviveram porque eles tinham o apoio tecnológico ali na frente. Então, assim, desde o cara que começou, no meu condomínio, por exemplo, surgiram vários pequenos negócios, né? Que a pessoa começou a vender pelo WhatsApp, coisa muito simples, mas aí as pessoas que começaram a fazer novos negócios, mas elas dependiam de conectividade. Quando a gente fala isso, parece uma coisa simples, mas é interessante dizer, né? Porque isso foi a primeira coisa que a gente precisou fazer e comunicar. E aí comunicar de uma forma muito ampla. E eu vou explicar por quê. A primeira coisa que a gente precisou, logo que a pandemia estourou aqui no Brasil, o que a gente precisou fazer foi uma rápida análise de como as redes estavam distribuídas. Não sei se todo mundo sabe disso no detalhe, mas assim, as operadoras, elas fazem um planejamento de distribuição de rede muito em relação ao consumo de tecnologia. Então, naturalmente, principalmente nas maiores cidades, mas isso no Brasil inteiro, as redes estavam mais, a capacidade de rede ela era muito maior nos ambientes onde as pessoas se concentravam ao longo do dia, né? Nos ambientes mais corporativos. E de um dia para o outro, todo mundo foi para casa. E não necessariamente a tecnologia que estava implementada ia dar conta de atender toda essa demanda. Então, assim, a gente ainda não está nem falando do consumo, estava falando daquele primeiro momento do cara ligar para a família para saber se estava tudo bem. Começaram a surgir a questão do consumo das lives, de música e tudo mais, muito na linha do que a Raquel falou. O emocional, naquele momento, era muito sensível. Então, do ponto de vista de comunicação, como que a gente apoiou tudo isso? Então, no primeiro momento, o primeiro cuidado que a gente teve foi assegurar que os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes ficassem tranquilos e que a gente estava fazendo essa remodelação de distribuição de redes e justamente para evitar um caos, né? Assim, onde a gente não tivesse conexão. E se a gente for ver, felizmente a gente não teve nenhum caso de que faltou a conectividade. Nossa, né? Assim, não consegui. Isso foi o que faltou para a digitalização acontecer.
sim, existem pontos que são... Aí tem gente que me fala, Lu, você está falando de 5G, mas tem ponto que minha maquininha não funciona, minha rede não funciona. São outras questões aqui que a gente pode falar sobre como o fôlego das operadoras para poder botar essa rede lá, mas fato é, a tecnologia estava disponível. Então, a comunicação ficou muito focada nisso. E a gente teve um cuidado muito grande também, impossível não dizer, de se comunicar com essas pessoas que, no auge da pandemia, então todo mundo cuidando, ficando em casa e tudo mais, os meus técnicos de rede, os meus engenheiros que estavam ali fazendo, né, garantindo que a rede não ia funcionar, estavam em campo. Então, assim, essa comunicação também foi uma comunicação muito sensível que a gente fez. A gente chamou de Network Heroes, né? Os heróis da rede. Por quê? Porque eles ali que estavam segurando o básico do básico do básico para que todo esse processo de digitalização pudesse ser desenvolvido. Eu falo disso com muito orgulho, porque eu acho que a comunicação naquele momento teve um papel de inclusão, mas de inclusão nessa linha do que a Raquel mesmo colocou, o Ricardo, assim, o quanto eu me sinto acolhido, né? Eu estou aqui resolvendo um problema e ajudando a manter o Brasil digital numa situação como essa e o meu papel nisso. Então, a gente fez a gente se dedicou muito para fazer essa comunicação assertiva. E claro que com os clientes, garantindo que sim, sob a tecnologia, você tinha aí a capacidade e a probabilidade de se digitalizar e buscar alternativas e sobreviver a esse período de tanto desafio, né? Exato, e de fato ainda temos desafio. E as pessoas que estão por trás de toda essa parte de sistema de redes, ou mesmo aí, passando já a palavra para o Ricardo, quem cuida de toda a parte tecnológica por trás é quem está lá dando a cara a tapa e fazendo tudo acontecer e a economia seguir girando, né? Ricardo, como que foi aí para o UOL toda essa parte de comunicação e marketing com os clientes, como que isso impactou e ajuda aí a acompanhar essas tendências? Dentro da nossa vertical, a gente teve essa preocupação em entender a realidade, né? A Luciana, a Raquel comentaram bem sobre o emocional, né? O momento em que todos nós passávamos ali enfim, por uma incerteza enorme sobre o que seria aí a pandemia, como é que ela iria se desenvolver. E quando a gente fala aqui de pequenos negócios, a gente tinha essa preocupação e a preocupação além de como as pessoas também sobreviveriam em relação aos seus negócios, enfim, ficar um mês e meio parado para um varejo. Enfim, a Raquel acho que pode comentar com muito mais propriedade do que qualquer um de nós aqui, mas é catastrófico, né? Não existe capital de giro para os pequenos negócios que sustentem tanto falta de recursos entrando ali. Mas basicamente o que nós construímos, a gente teve essa sensibilidade de construir uma plataforma chamada Meu Negócio Não Para, né? A gente até brincou um pouco com o nosso nome, o Meu Negócio, enfim, e também com isso do negócio dos nossos clientes não parar. E essa plataforma ela não tinha como objetivo vender produtos nossos, né? A gente até tinha ali alguns produtos com 30 dias grátis, enfim, que a pessoa poderia montar o negócio depois ela começar a pagar, mas não era o objetivo vender, o objetivo ali era dar informação e ajudar o nosso cliente a, por exemplo, a sobreviver nesse momento crítico que era ali início de pandemia. Então, a gente teve lives, a gente teve e-books, teve uma série de conteúdos, a gente negociou com o PagSeguro redução de taxa de venda nas lojas virtuais, que essa redução ficou durante 1 ano e meio. Então, a gente teve essa sensibilidade de, olha, a gente precisa estar junto do nosso cliente, ajudar ele, porque ele está entrando num território totalmente desconhecido, e nós também, enfim, todos nós estávamos entrando nesse território, mas a gente precisa estar junto dele porque realmente ele está numa situação ainda mais crítica, que é a ponta final, né? A ponta do varejo ali de estar fechado e de estar tendo que mudar o negócio dele radicalmente. Então, foi essa construção, né? Produzir muito conteúdo, estar próximo, estar aberto em lives, em vários tipos de eventos, para realmente ouvir, entender, ajudá-lo a passar por esse momento e dar as ferramentas para que ele pudesse passar, pelo menos, enfim, com menos trauma por essa situação e poder realmente digitalizar o negócio dele. Então, foi um momento ali de vamos te ajudar, vem cá com a gente vai te ouvir, a gente vai produzir conteúdo, vai te dar todas as informações e você com isso consegue pelo menos entender o que fazer, qual é o próximo passo, porque muita gente realmente não tinha esse conhecimento do que fazer no mundo digital. Então foi uma preocupação, uma sensibilidade de vamos te ajudar, vamos produzir conteúdo primeiro, vamos entender o que você tem, vamos conversar com você no mundo digital, nas nossas redes sociais, enfim, foi um pouco do que os demais comentaram, né? Vamos falar
com esse público, entender a realidade dele. Estava todo mundo conectado, né? Todo mundo digitalizado, vamos dizer assim, ou pelas lives, ou pelos demais eventos, enfim, buscando informação a todo instante. Então, a gente tinha que estar ali conversando realmente, tendo a sensibilidade de ouvir também bastante do nosso cliente para poder ajudá-lo. Eu acho que tudo isso que vocês falaram de estar próximo ao cliente, ao consumidor nesse momento é muito importante porque você consegue construir essa conexão, esse relacionamento mais próximo. Ele entende que a empresa, a marca vai estar lá com apoio para ele conseguir seguir aí a vida da forma que for, nas mudanças que tiverem, mas também surge aí o desafio de como manter isso, né? Como que eu vou... já passou aí o começo, o boom, a gente já está vivendo aí 2021 quase 100% dentro de casa, já estava acostumado. Como que a gente consegue manter essa fidelização agora, e principalmente para o futuro, nesse modelo que vai ser muito mais híbrido, né? Como que a gente mantém essa conexão constante e constrói aí uma reputação boa para manter o cliente sempre ao lado? Ricardo, se quiser falar, fique à vontade. Está no mudo. Desculpe. Acho que a questão isso não tem volta, né? E comunicar com o nosso cliente é diferente de comunicar 10, 15, 20 anos atrás, né? Antigamente as marcas falavam e o cliente muitas vezes ouvia, né? Então, ouvia ou a gente achava que ele ouvia e a coisa ficava um pouco nessa linha, né? Hoje em dia, você fala, mas o cliente ouve, o cliente rebate, ou o cliente fala entre os amigos e entre os colegas, enfim. O debate ele vai permanecer com a marca ou sem a marca, né? Acho que isso tem que ficar claro para todos nós. Cabe a nós querer participar desse debate, e aí participar do debate descendo do pedestal, né? Não adianta falar, eu sou a marca, vem cá, me ouça. Não, isso não existe mais, né? Não tem mais esse tipo de debate onde é unilateral. O debate ele vai ser bilateral ou multilateral, né? Então, a gente tem que estar entendendo muito o nosso papel, entendendo muito o nosso perfil de público, para conversar com ele primeiro. Não adianta dar um tiro de canhão, querer falar com 5 milhões de pessoas ao mesmo tempo, sendo que você é uma marca, por exemplo, às vezes que é de nicho e que fala com empreendedores, por exemplo, como é o caso aqui de Homo Negócio. Então, acho que o primeiro papel é conhecer a si mesmo, ter um pouquinho de autoconhecimento, saber como você deve se portar nesse mundo, se posicionar de maneira adequada em relação a esse debate e continuar conversando. Eu acho que não tem mais volta, né? Você precisa estar na conversa e estar na conversa aceitando que essa conversa não é uma conversa que você vai dominar nem controlar, né? Vai ser uma conversa onde você vai participar, né? Raquel, você quer complementar o Ricardo? Complemento sim, Edu. Realmente é um consumidor hoje que ele se conecta à marca pelo seu propósito, né? Não é mais só, faz muito tempo que não é mais só com relação ao produto. Claro que o produto tem que entregar, isso é uma premissa, né? Quase que básica, mas eu sinto que daqui para frente é muito mais sobre propósito, sobre causas, né? E eu recebi uma pesquisa muito recente da nossa marca, da nossa saúde de marca, eu rodei agora em setembro, e realmente apareceu o consumidor, colocou com clareza ali, especificamente sobre a marca Bob's, e olha, é um fast food, né? Sobre a categoria, que ele tem essa expectativa de que a marca se posicione, de que a marca se comunique, de que a marca troque com o consumidor, né? Então, veja que hoje, numa pesquisa, o consumidor já pede por isso, já opina sobre realmente de como você está se posicionando, como você não está, com uma clareza, com uma lucidez que antigamente ele sentava e esperava o que vier, né? E ele falava muito sobre produto. E eu tive recentemente na Web Summit, né? Tive essa grata oportunidade, né? Que aconteceu agora em novembro. Então eu pude ver já pós-pandemia mundo como é que isso está se comportando. E a frase ela é unânime, né? Obsessão pelo seu propósito. Todas as marcas, foram mais de quase 1000 talks, né, palestras curtas que tem nesse tipo de evento. A obsessão realmente pelo teu propósito é o que manda, né, o que faz com que você consiga se conectar ao seu consumidor. E uma fala que me marcou muito: menos marca, mais conteúdo relevante. Né? Então, eu acho que completa, né, o que o Ricardo comentou, que é um pouco disso. Esse é o futuro. Então, a gente parte, né, eu parto por uma estratégia de marketing onde
produtos, lançamentos, isso é o default. Se eu não tratar do engajamento, da reputação da marca, do propósito, me juntar com os meus colegas, que antes não era muito comum a gente estar fazendo esse trabalho interno, né? Então, hoje eu trabalho muito colada com a pessoa de recursos humanos, porque ela não trabalha só a parte de humanos interno, ela trabalha também o consumidor no ESG, né? Ela me ajuda a construir a reputação da marca e assim segue, né? Com o próprio supply, porque ele está cuidando da embalagem, então não adianta eu ter um produtaço e a embalagem não ser sustentável, a cadeia de fornecimento não ser sustentável. Isso é que vai ter ressonância com esse consumidor para que ele realmente passe a me considerar, né, para que eu passe a fazer parte da vida dele. Aí depois ele vai ver lá o que eu tenho no cardápio, se atende, ocasião de consumo, que é o nosso dia a dia mesmo, né, que a gente está. Eu acho que esse novo tom de voz do consumidor, vamos chamar assim, né, é o que tomou uma forma muito grande, muito pesada pós-pandemia, né, daqui para frente. E de fato é um dos maiores desafios. Lu, quer complementar com a sua visão aí? Eu estava aqui me coçando, porque assim, eu adorei ouvir os meninos falando, porque eu acho que assim, e a gente tem ouvido falar muito dessa história de propósito e cada vez mais, né? Então, assim, de fato, isso virou um conceito. Mas sabe uma coisa que eu percebo, e aí eu não sei o que vocês acham, Ricardo, Raquel, assim, o que eu sinto muito é que houve um primeiro momento que quando surgiu essa linha de não, a questão do propósito, isso virou era o politicamente correto. Eu preciso falar sobre propósito, porque todo mundo está falando, enfim, eu preciso me abrir para esse processo, né? O que eu percebo hoje, aí até eu vou fazer entrevista aqui com você, eu queria ouvir vocês também, mas o que eu sinto muito é que, assim, hoje os nossos interlocutores, o consumidor, o cliente direto, ou o cliente, no meu caso, né, que a gente tem muito a gente fica muito por trás da cena, né? A gente faz a infraestrutura que garante que a conectividade aconteça, né? É o básico do básico, mas as pessoas ainda lembram muito da Ericsson como os telefones fixos ou então os famosos celulares. Todo mundo acha que a gente ainda faz celular, a gente não faz mais celular há mais de quase 20 anos já, e 15 anos, mas na verdade essa marca é muito forte. Mas, enfim, o que eu sinto muito quando eu converso com as pessoas? Que esse conceito de propósito, essa preocupação, ela tem que ser genuína também, porque eu acho que isso é uma coisa que os consumidores têm valorizado muito, né? Então, passou aquele primeiro momento de que todo mundo estava falando, o mesmo quando você abre um pouco mais sobre o ESG, é genuíno isso? Isso está de fato no dia a dia daquela empresa? Como é que aquela empresa está trabalhando para entender quais são as minhas necessidades? Como a Raquel falou super bem, hoje o consumidor, o Ricardo também comentou isso, né? Hoje o consumidor, ele não aceita simplesmente por aceitar. E não é porque tem mais concorrência, né? Porque se a gente for voltar no tempo, você sempre teve muita concorrência, a concorrência ela é saudável, né? Mas o ponto é, como é que você me apoia de fato? O que você está entregando? Qual é a sua responsabilidade além do produto que você está vendendo? Então, eu vejo que essa questão do ser genuíno naquilo que a gente fala, daquilo que a gente comunica, né, também faz muita diferença. Então, claro, o produto básico, né, você tem que entregar, mas falar por falar é um risco que você corre. E um outro ponto importante também, né? Não adianta você falar isso tudo muito lindo para o teu público externo. Se internamente você não tiver as pessoas muito alinhadas, eu sempre brinco com isso, né? Eu posso estar falando maravilhosamente bem de como funciona, ter os meus speakers super, né, com um discurso perfeito para entregar a mensagem. Se no final de semana aquela pessoa que trabalha comigo for perguntada sobre o 5G e ele não souber explicar, ou ele der uma informação que não necessariamente é a mesma que a gente está trabalhando e está posicionando, um trabalho todo que eu estou fazendo em 2 minutos de chopp, né, no sábado, com o primo, vai por água abaixo. Então, ter esse alinhamento de mensagem e essa questão de ser real, né, de não ser só porque eu preciso parecer responsável, né? É o ser responsável. Acho que esse é o mundo que a gente vive hoje. Não sei o que vocês acham, meninos. A pergunta ficou longa, né, no final, né? Ricardo, quer falar? Vai lá. Obrigado, Raquel. Concordo 100%, Luciana. A gente percebe muito disso aqui. Não adianta você abraçar uma causa ou dizer que apoia
tal movimento ou qualquer coisa nesse sentido, ESG, movimento antirracista, enfim, qualquer pauta que esteja mais em voga hoje, simplesmente por dizer que apoia, né? Apoio ESG, eu sou assim, eu não emito carbono, tá tudo certo. E aí a tua operação emite, você na prática internamente você não incentiva uma simples reciclagem do copinho do café ali, por mais básico que seja, porque isso uma hora você não consegue sustentar esse discurso, né? Você sustenta até a página 2, você sustenta que você é bacana, que você é trend, que você é cool, na comunicação, no que o marketing constrói de peça, de campanha, mas depois no dia a dia o cliente começa a perceber isso, o cliente entende, começa a ver. Então não adianta você gastar milhões em uma campanha, sendo que depois toda aquela sustentação ela cai por terra, porque o teu propósito é diferente daquilo, os valores que você acredita são diferentes, as pessoas que estão falando pela empresa também não enfatizam isso, e não enfatizam isso internamente, como você colocou, Luciana, que é a cultura sendo... Se você não tiver essa cultura e está querendo implementar, ótimo, mas isso precisa ser implementado de cima para baixo, né? Então, precisa ser implementado com apoio, né, dos principais nomes da companhia, enfim, das lideranças, para que isso realmente aconteça, né? Não adianta você delegar para uma área ali de comunicação ou uma área que você crie para falar desse tema, que tenha 3, 4 pessoas ali sem poder, né? Sem poder de mudar realmente esse panorama. Então tem que ser alguma coisa que realmente a empresa compre de cima para baixo e que esteja totalmente alinhada a valores, a visão, ao propósito da empresa, senão não se sustenta, o cliente depois percebe que isso, na verdade, é uma tentativa somente de surfar um pouco a onda, e depois você acaba tendo uma situação mais complexa para administrar, que pode ser um possível risco de imagem, ou uma campanha que você quis se apropriar de um determinado tema e você se apropriou de maneira errada, né? E você queria falar sobre o movimento, por exemplo, antirracista, e você acabou usando palavras ou situações ali que não são aceitas ou que não são ideais, né, para aquela situação. Então, realmente, você precisa entender, estudar, entender, e se aquilo é para você, se aquilo é um movimento que a tua empresa ou que a empresa onde você está presente dentro do DNA dela, aí sim assumir isso e fazer isso da melhor forma. Mas é muito melhor você não falar nada se você não sabe, ou se você ainda não aprendeu, se não está no teu DNA, do que querer falar, né? E falar errado, que acho que aí é bem pior. E complementando, né, melhor do que você pegar os modismos, né? A gente tomou internamente uma decisão de a categoria de fast food, praça de alimentação, restaurante, é uma categoria formadora de pessoas, né? É uma categoria geralmente de primeiro emprego. E aí, Luciana, uma coisa que eu percebi muito nesse comportamento, né, nessa sensibilidade da comunidade mesmo, é como se a comunidade cobrasse de uma certa forma, de uma forma que está correta, no meu ponto de vista, essa contrapartida da empresa, né? Então, ó, não vem só aqui realmente sugar ou me vender coisas. Qual que é a sua parte na minha sociedade para a gente fazer uma troca legal? Então, eu percebo muito que essa questão de ESG é muito mais nesse sentido de o que você vai me dar em troca para a minha comunidade melhorar, né? E aí eu volto muito, né? A gente percebeu isso porque como a gente tem nós temos 6.000 colaboradores hoje, nós temos 1.000 lojas, 1.000 restaurantes, 1.000 pontos de vendas, né? São 400 restaurantes e a diferença disso em quiosques. Então a gente tem aí 6.000 vidas que a gente tem essa responsabilidade, né? Geralmente 80% disso é primeiro emprego. Então, a gente tem essa responsabilidade de formar essa pessoa, né, que vem de diversos mundos, Brasil afora. Né? Então, a gente tomou muito como essa causa, uma causa simples, que é o primeiro emprego, é a educação, é a formação, é realmente você ter essa plano de carreira. Eles têm essa expectativa, eles carregam na marca Bob's essa expectativa de plano de carreira. E a sociedade carrega isso e os colaboradores que ingressam na marca carregam, né? Então, um pouco do que você comentou, que faz muito, total sentido, a gente tem todo um esforço que não é fácil, né? Não é fácil, né, nesse segmento, de treinar, educar essas pessoas, e mais do que isso, eu preciso, exatamente o que você comentou, eu preciso ser exemplo. Então, hoje, a média gerência da empresa, 70% dela tem uma média de casa de 10 anos. Então, você realmente fez um trabalho e você tem esse exemplo dentro de casa.
né? Porque de 6 mil colaboradores, hoje a gente deve ter uns 40, 50 gerentes, né? Nessa média gerência. Então, você afunila, obviamente, mas existe um plano de carreira, existe uma tangibilidade daquele propósito que você abraçou como causa desde o começo. E é algo simples, não estamos aqui trazendo nenhum modismo, né? Como o Ricardo bem comentou. Adoraria, nesse momento, falar de causas super contemporâneas, mas eu ainda sou muito frágil nisso, até pela minha estrutura, né? Então, eu tenho questões no dia a dia da loja, que todos nós temos, novamente, estou em praça de alimentação, estou no dia a dia desse consumidor aí, né? Nesse pulso de varejo. Então, tem causas que não adianta, eu preciso ter uma lição de casa ainda para poder abraçar e para poder seguir, né? Então, ser genuíno faz todo sentido, né? E trocando aqui com vocês, o que eu escutei muito fora também foi a palavra cuidar, né? O cuidar, embora seja um evento de tecnologias, a gente achou que, olha, só bits and bytes, aquela coisa toda, não. Falou-se muito de gente e de cuidar. Como a Food Tech cuida do planeta, pode te ajudar a cuidar do planeta, como que ferramentas digitais podem cuidar da sua equipe interna, do seu consumidor. A pauta foi muito de cuidar da comunidade, da sociedade, do ser humano, né? Que é exatamente a tua provocação aqui para a gente, né? É o nosso dia a dia agora. Só para complementar, Raquel, acho que você foi perfeita no comentário. Isso não quer dizer que a empresa não apoie, né, essas pautas, né? Isso não quer dizer que ela não esteja pensando nisso ou não esteja realmente se preparando para isso. Mas a questão é mais ter a sustentação adequada para que isso realmente esteja numa comunicação oficial, né? Numa comunicação oficial. Talvez ainda, quando a gente fala de digitalização, é um pouco nesse sentido também, né? De você também tem que se preparar, não só se digitalizar para o mundo como é hoje, mas se preparar também para poder falar sobre temas que não são temas da empresa ou temas centrais, são temas que circulam ali o ecossistema e a sociedade onde a empresa está conectada, né? Então, é também um papel de aprender, entender, sustentar, criar isso para depois se comunicar da forma adequada, né? Acho que isso é um ponto que tem que ficar claro sempre, que não significa que não se apoia, né? É muito diferente desse ponto, né? Não, e apoiar é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Tem que apoiar, mas tem que apoiar, e acho que é aquilo que a gente comentou, né? É ser genuíno. Até porque, se a gente começa a falar da questão da digitalização, a gente adora estudo aqui, tem outros estudos que a gente fez e que mostram que mesmo que a gente volte, a gente está discutindo muito essa questão do híbrido e tal, existem aí números muito, muito interessantes que demonstram, né? Não dá para provar ainda, mas que mostram, pelo menos nos países que isso já está um pouco mais avançado, que é um caminho sem volta, né? Então, assim, esse modelo de consumo que a gente experimentou durante a pandemia, e que, de novo, era algo que estava planejado para acontecer em alguns anos, ele foi antecipado e ele não vai voltar. Ah, mas as pessoas vão voltar a sair na rua, já estão voltando, e daqui a pouco a vida vai estar normal, se Deus quiser vai estar, né? Porque a gente sente falta disso, mas a experiência de consumo, os estudos mostram que ela não vai voltar ao que era antes, quer dizer, ela vai ser muito mais digital. E, de novo, era uma coisa, eu lembro quando eu entrei na Ericsson em 2018, logo no final do ano, eu me deparei com um estudo que falava da internet dos sentidos. Então, era um estudo que estava planejando, estava olhando lá para 2030, como é que o consumidor ia se relacionar com a tecnologia e o que ele esperava. E eu lembro de ter visto aquele estudo e falar, gente, mas é muito o mundo dos Jetsons de verdade, assim, né? Então, é aquela coisa de que o consumidor quer poder comprar uma roupa e ele quer poder usar a realidade aumentada, a realidade virtual, por exemplo, para provar dentro da casa dele como é que fica no corpo dele. E eu falava, gente, que doido, né? Como é que a gente está, como é que isso está muito distante, né? E eu vejo que cada vez mais isso é mais próximo, já está ali, né? É o que o consumidor espera, ter uma interatividade com a tecnologia a seu favor também, né? Para que o consumo de tudo, seja do que ele estiver fazendo, venha para beneficiar o seu dia a dia, para que ele possa ser mais eficiente, para que ele possa tomar melhores decisões. Então, isso é uma coisa muito interessante que várias empresas começaram a pensar nisso desde já, né? Porque não vamos esperar um caos acontecer para a gente correr atrás. Talvez esse seja um grande ponto que a gente fala muito, né? Ser um first mover nesse momento, aproveitar
aproveitar a tecnologia para pensar como eu dou o próximo passo, talvez seja um gancho aí bacana para as empresas pensarem, considerarem. Edu, eu vou emendar na Luciana, porque eu sei que está na nossa Pode pauta. seguir. Luciana, essa questão realmente de como comprar e vender, a gente está aqui, né, muito atento, ela vai ter uma revolução assim imensa, né, e é uma coisa já marketing mesmo, né, então falando assim, como que a gente vai atuar nesse universo Jetsons do futuro? Então a gente está vendo aqui esse universo metaverso, né, que vai virar do avesso. E, aliás, a gente está aqui juntos, eu acho que faz total sentido, porque o marketing não é nada hoje, a comunicação não é nada sem a tecnologia, né? Não existe. Então, a tecnologia, a infraestrutura, né? A gente hoje esbarra muito nessa questão da infraestrutura, que não depende só de vocês, só das empresas, a gente sabe disso, depende de uma infraestrutura geral do país como um todo, né? E passo a passo as coisas vão evoluindo. E para que a gente consiga trazer esse novo universo de compra e venda, né? Então, a gente está se preparando já, gaming, a questão do universo metaverso, a gente viu muito essa questão no delivery mesmo, a nossa dificuldade é sempre o last mile. Então, você tem uma inteligência artificial ali no last mile, onde você consegue não depender só do motoboy, essa inteligência artificial já conecta, como o Uber mesmo, né? Conecta onde está esse motoboy, as cidades dos 15 minutos, né? Então, toda essa tecnologia com inteligência artificial vai te ajudar a construir as cidades dos 5, 10, 15 minutos, que para nós, para entregar uma alimentação em 5, 10, 15 minutos, já é uma eternidade, né? Qualquer 5 minutos a mais, a batata já fica, né? Não fica tão crocante como a gente gostaria. Então, a gente está se preparando e está olhando, porque realmente é um mundo completamente novo, como você bem colocou, né? E o marketing em si tem um cuidado que ele precisa ter para ele não se perder nos dados, porque como é que eu vou chegar nesse consumidor da forma correta, contextualizando, tendo conteúdo relevante, porque conteúdo a gente está por aqui, né? Todo dia, toda hora, vários canais, vários meios, e a gente chega uma hora que a gente fala, ai, meu computador parou, ainda bem, se eu tenho 10 minutos de ninguém me ativando, né? Então, isso realmente passa por um filtro das marcas começarem a ter conteúdos relevantes para que ela não estafe esse consumidor, né? Então, um pouco nesse sentido, marketing, não se perca nos dados, não se perca nas análises, né? Então, você ter essa análise também vai depender de ferramenta, também inteligência artificial, internet das coisas, como você bem falou, né? Está utilizando para buscar esse sensorial do consumidor. A gente tem olhado muito isso, reconhecimento facial, para eu entender quando ele olha o menu, gostou, não gostou e tudo mais, muita coisa por aí. Como que eu olho isso, né? Avalio, uso essas ferramentas para realmente estar chegando nesse consumidor de uma forma bem relevante, precisa, para que faça sentido para ele. Tem até a coisa de você experimentar, de você testar o sabor do sanduíche, por exemplo, ou do milkshake antes de comprar, gente. Isso é sensacional. Imagina isso? Ou como eu falo, né? O drone vir entregar a compra aqui na minha varanda, porque às vezes dá uma preguiça de você imaginar que você tem que descer até a portaria. Então vai ter muita coisa que a gente nem imagina ainda. É isso mesmo, muito legal. A gente começa a usar a tecnologia de fato como uma solução, não só como uma ferramenta, como era antigamente. Hoje em dia ela é um meio que vai trazer aí esse futuro e essas inovações. E já aproveitando, puxando o gancho aí da questão de dados, a gente está aí num cenário de uma constante mudança e também de necessidade de personalização dessa comunicação, para que de fato não sejam aí um monte de conteúdo jogado, para que a pessoa receba algo mais personalizado, que ela se identifique mais e que isso ajude aí na reputação da marca em si. Isso conta muito na proximidade com o público e também envolve aí questão de LGPD, também o uso desses dados, como capturar esses dados. Aproveito até emenda aqui uma pergunta do Marcelo Domingues, que fez no chat, falando sobre os cookies. A gente está aí chegando no mundo sem cookies, né? Quais são os desafios para isso? Como que a gente vai conseguir trazer essa personalização também para os consumidores nesse novo cenário? Quais tecnologias podem ajudar a gente ou quais metodologias são melhores? Edu, posso falar rapidinho aqui do nosso lado? Lógico. A gente tem toda realmente uma infraestrutura de tecnologia sendo construída e manutenção constante, né, evolução constante.
É o famoso data lake, onde você está analisando. As palavras são sempre as mesmas, mas a curva de aprendizado ela é longa, né? Então, você vai construindo todo esse banco de dados, vai errando, vai acertando, vai testando, vai posterizando. As ferramentas, elas surgem todos os dias, coisas novas. E se eu tiver que te falar assim, olha, qual é a metodologia, né? Eu acho que eu falo muito mais de metodologia com o meu time do que como a gente faz. O como, eu acho que está muito claro um pouco para todo mundo, as ferramentas disponíveis. Você tem outro data lake, vai aumentando, vai montando aí uma arquitetura de dados, vai analisando. Agora, a metodologia de você analisar, testar, trazer muitas POCs regionais, né, errar, acertar e corrigir rapidamente, eu acho que é isso que te dá escala e que te dá realmente agilidade de mercado, te coloca numa vanguarda. Né? Muito mais do que você falar assim, tem um segredo, Não, não tem. É isso mesmo. E você já está atuando realmente com base de dados, já é algo realmente contemporâneo, mas não tem milagre. Você olha, começa a vir dashboards, você fala, o que eu faço com isso? Um dia de cada vez. Olha o dado, faz uma campanha, testa numa região, deu certo, não deu certo, corrige. Né? Hoje mesmo, eu estou com 3 campanhas no ar ao mesmo tempo, né? Campanhas grandes, em 3 lugares diferentes do Brasil, todas em teste, todas em piloto. Isso vai 1, 2 semanas, semana que vem é outra. E você também tem ferramentas digitais que te ajudam, tá? Que vão fazer esse desenvolvimento de peças em larga escala. Então, o marketing também ganhou novas ferramentas na produção de material, né? Você está falando ali de muitas mídias ao mesmo tempo, né? E você falar especificamente, respondendo a pergunta de cookies, né? No meu ponto de vista, cada vez mais você tem que jogar aberto para o consumidor. Então, o LGPD entra com essa força, eu encaro o LGPD como uma transparência com o consumidor, eu estou jogando aberto com ele. Você quer receber minha informação? Que tipo de informação? Qual é o formato? Porque tudo que é combinado não sai caro. Então, você combina com o consumidor. Ele mudou de ideia, você tem essa disponibilidade para refazer esse combinado com ele, né? Claro, você vai continuar tendo ferramentas de como buscar, como abrir teu funil e buscar novos consumidores. Isso é tua estratégia, é tua criatividade, é teu dia a dia, é tua relevância. Quanto mais relevante você for para esse consumidor, ele vai querer estar conectado a você, independente de cookies, né? Você não vai precisar só usar os cookies para isso. E manter este dia a dia vão ser nesses combinados. Hoje a gente tem 8 milhões de usuários, né, de fãs, né, no nosso programa de relacionamento, Bob's Fan. Então, eu já tenho todo um trabalho ali com ele, de dia a dia. Cada vez mais a gente ganha novos consumidores mês a mês. Então, eu não vejo assim, claro, vai atrapalhar, mas não vejo assim como uma coisa, nossa, marketing agora acabou porque não vai ter mais os cookies, né? Nem acho que é isso que você está falando. Mas onde a gente vai contornar essa questão? Continuar sendo relevante, eficiente e transparente para esse consumidor, abrindo o jogo com ele. Né? O que você quer receber meu, o que você não quer, vamos conversar, por qual canal, alguma preferência de horário, e assim vai. Eu acho que é isso mesmo. A LGPD e todo o uso de dados tem que ser usado de forma ética, né? Então, o que você quer? É uma troca. A empresa também não quer usar o dado da pessoa para guardar lá ou para revender, não. É realmente para trazer alguma coisa relevante, porque é do interesse da empresa e, hoje em dia, dos consumidores também. Eu não quero ser bombardeado com ofertas que eu não vou adquirir, receber um monte de push no meu celular de coisas que não são do meu interesse, mas quando é do meu interesse vai ser muito melhor, vai ser bom para os dois lados, né? Lu, você quer complementar essa questão de dados? Você sabe que é legal, porque assim, existem muitas discussões sobre o quanto o avanço da tecnologia ele acaba abrindo espaço para uma espécie de invasão no meu dia a dia, né? Então, aquela coisa das pessoas falarem, meu Deus, eu falei sobre sofá hoje com a minha filha, e aí eu vou entrar no Google e vai aparecer uma chamada de sofá para mim. Eu só vou começar a ouvir sofá no meu Instagram e tudo mais, né? E aí eu acho que o que eu gosto de sempre dizer, eu falo que qualquer coisa, qualquer inovação que aconteça, ela pode ser, em qualquer área, eu acho que é de uma forma muito ampla, né? Tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Isso é fato e não dá para a gente fugir disso. O que eu vejo que é bacana
bacana quando você usa a tecnologia do ponto de vista positivo, né? De como é que eu agrego valor para o consumidor. Eu não estou aqui, eu acho que a gente já passou daquele momento, claro, vou dizer que não existam pessoas que estão lá preocupadas em como é que eu vou usar e vou vender o dado. Infelizmente, isso ainda tem, né? Infelizmente, do mesmo jeito que você ainda tem profissionais de diferentes áreas que não necessariamente têm o mesmo padrão de caráter, e a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Mas o que eu acho que é bacana é a gente pensar assim, como a tecnologia pode ser usada para resolver a minha demanda, para resolver a demanda do meu cliente, né? Para agregar valor. Eu acho que essa é uma oportunidade que as empresas, as instituições têm e que é ímpar, né? De como é que eu me aproprio disso. A gente tem trabalhado muito, como eu falei, né? A Ericsson, a nossa solução principal são as infraestruturas, né? O que vai em cima das antenas para que elas possam, para que a conectividade aconteça, e também soluções digitais, mas o nosso cliente direto são as operadoras de telefonia. Só que uma coisa que a gente tem trabalhado muito, principalmente nesse momento que a gente está falando muito de 5G e tudo mais, é uma nova etapa. A gente tem na mão a oportunidade de reposicionar os negócios de todos os setores. Assim, os setores passam a ter oportunidades de novas receitas que até então a gente não tinha como pensar nelas porque a tecnologia não estava pronta para endereçar. Então, o que a gente tem feito muito, né? A gente tem sentado com os diferentes... Ontem mesmo a gente estava numa conversa super bacana, falando com com empresas de diferentes setores, para co-criar, né? Então, assim, ok, eu tenho a tecnologia, o 5G é uma plataforma de inovação, maravilha. Como que eu uso essa tecnologia, essa plataforma? Como é que eu desenvolvo soluções em cima dessa plataforma? Então, a gente tem conversado muito com essas empresas para falar o seguinte, bom, o que você tem hoje, né? Tá legal, tá avançando, você tem seus projetos e tal. Quando você olha daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, né? O que você imagina que você pode inovar e que a tecnologia que você tem disponível hoje ainda não endereça? Vamos co-criar? A gente co-cria uma solução pensando no teu objetivo de negócio. A gente tem feito muito isso, né? E a gente tem alguns casos bacanas para já começar a desenhar. Por exemplo, no agronegócio, a gente fez uma primeira parceria com o Grupo São Martinho, falando justamente disso, né? E aí eu estou pensando só na digitalização daquela operação da São Martinho? Não, eu estou pensando, junto com eles, inclusive no consumidor do produto de agro, da cana-de-açúcar que eles produzem lá. Então, assim, é uma cadeia, né? E como a tecnologia pode ajudar que essa cadeia fique mais coesa, mais eficiente, eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem daqui para frente. E como comunicólogos, né, como marqueteiros, eu acho que a nossa responsabilidade aqui acho que é bem na linha do que a Raquel falou, é falar a coisa certa no momento certo e que enderece uma necessidade. Não adianta eu querer vender o que eu quero, né? Eu preciso entender e vender não só de produto, serviço, solução. Eu preciso endereçar uma necessidade, né? Senão eu vou estar aqui dando tiro, como é que a gente fala? Tiro na água, né? Me fugiu a expressão. Mas a gente precisa trabalhar junto, né? E não só a empresa com seus parceiros, mas a empresa com seus consumidores, com seus clientes, e com os clientes dos seus clientes, e assim vai. Acho que a tecnologia tem um valor muito forte nisso. Com certeza. Ricardo, e para o UOL, nesse caso da personalização e dos dados, como que isso impacta os negócios, como utilizar eles de uma maneira ideal e até para apoiar os empreendedores que atuam aí com o UOL, para que eles usem também da maneira correta esses dados? Sendo um pouquinho mais amplo até, Eduardo, vou responder a tua pergunta, mas queria complementar com os outros temas. Acho que a LGPD trouxe também para a sociedade como um todo uma preocupação maior sobre os nossos dados, né? Como os nossos dados estão sendo usados por aí. Acho que todo mundo aqui recebe ligação, enfim, de oferta de qualquer tipo de produto e serviço. E antigamente a gente desligava, falava, não quero, tal, tudo bem, enfim. Hoje em dia você até se pergunta, né? Não, de onde você conseguiu meus dados, né? Eu não passei meu dado para você. Como é que você está ligando para mim, né? Então já existe essa maior maturidade de nós como clientes, enfim, de qualquer empresa, qualquer produto, de se preocupar muito com a questão dos dados, né? Como é que meu dado está sendo usado por aí, ou como é que a empresa está me acionando sem eu ter dado autorização para que ela falasse comigo,
né? Então esse acho que já é o primeiro ponto, né? O cliente começa a ser mais maduro e começa já a cobrar um tipo de atuação das empresas diferente. E aí a gente começa a cair um pouco nos cookies, né? Que os cookies poderiam nos ajudar um pouco nesse sentido, né? E os cookies são viciantes, né, para o modelo de marketing tradicional, porque ajuda muito, ajuda a dar o tiro de canhão, ajuda a fazer a campanha chegar mais longe sem tanta dificuldade, né? Enfim. E agora, nesse modelo sem cookies, a gente começa a ter o desafio de, primeiro, conversar, conhecer melhor o nosso cliente, né, para que a gente consiga ter os dados dele, né, de maneira oficial e através da LGPD ou até mesmo consentido pelo cliente, né, e isso vai exigir uma criatividade muito maior de todos nós, né, todas as empresas e as áreas de comunicação e marketing como um todo, né. Vai ter um desafio de como eu atraio o cliente, como eu conheço ele, como eu engajo vendo, né, e como eu me relaciono com ele, né. A Raquel acho que comentou a iniciativa do Bob's Fans, que eu achei super interessante, né, você fala com uma base gigantesca de clientes. É muito disso, né, você vai conhecendo, vai entendendo o teu cliente e vai engajando ele ali em cima. Acho que as empresas vão ter que trabalhar cada vez mais nesse sentido, né. A gente já está se preparando para esse mundo sem cookies, né. E aí esse mundo sem cookies para nós significa produzir cada vez mais conteúdo para engajar esse cliente, para que ele se conecte, para que ele se logue, para que ele use os nossos conteúdos e consuma os nossos conteúdos logados aqui. E isso passa muitas vezes a produzir conteúdo gratuito, né? Esse conteúdo gratuito vai ser parte do custo de aquisição do cliente, né? E não só o conteúdo gratuito, pode ser, dependendo de cada empresa, diferentes modelos, né? Você pode estar dentro do metaverso, você pode estar participando de um game, produzindo uma skin ali para um jogo online, você pode, na hora da venda, falar, olha, se você me passar a informação XYZ, eu vou te dar 20% de desconto e você consegue engajar o cliente naquele momento, dando um desconto, enfim, tem vários aspectos que você vai ter que precisar alimentar o data lake, né? Enfim, a tua fonte de informações e dados ali para você depois trabalhar e personificar e entender um pouco o seu público. Então, acho que vai exigir muita criatividade das áreas de marketing e comunicação como um todo, de entender diferentes possibilidades, né, e diferentes aspectos que vão ser aspectos de gerar engajamento, muito além do que é simplesmente a campanha, produzir uma peça bonita e ali investir alguns milhares, alguns milhões para fazer a coisa girar. É muito além disso. Acho que isso vai ser um aspecto, mas você precisa ter a sustentação de outros temas, seja conteúdo, seja interação e engajamento em outras plataformas, para que você consiga com isso ir coletando as informações e ir alimentando esse novo mundo sem cookies de uma forma em que você consiga continuar tendo alcance tendo presença, né, com as campanhas ainda de forma massiva, né? Senão você acaba não conseguindo fazer isso, você acaba sendo muito superficial nas comunicações. Então, para nós, passa muito nisso, né? Em produzir cada vez mais conteúdo e que esse conteúdo seja uma ferramenta de aquisição também para o futuro. Eu acho que... Posso só fazer Pode um sim, comentário, porque ouvindo o que o Ricardo falou, sabe que uma coisa que a gente tem visto muito também, né? É um desafio muito maior, porque cada vez mais você precisa personalizar, né? Aquilo que a gente falou, você precisa falar o que o outro lado quer ouvir. E isso é um desafio enorme quando você pensa naquele modelo de campanha de massa, né? Assim, então, aquele modelo, e aí eu estava até, há umas 3 semanas, a gente estava num grupo discutindo sobre isso, qual que é o futuro dessa comunicação de massa? Porque cada vez mais a gente volta, quando você começa a estudar o caso, você fala, puxa, é isso que o Ricardo falou, né? Não adianta, eu preciso personalizar. Então, eu imagino, por exemplo, a Raquel, quando ela fala com um público que tem aí uma diversidade enorme, é mais até do que a criatividade, mas é a estratégia por trás disso, né? Como é que eu continuo falando com tanta gente, personalizando a mensagem? Então, assim, eu acho que é também uma baita oportunidade que esse mundo novo da digitalização traz para nós como profissionais, né? De repensar os modelos, de fazer uma nova história. Não sei, estava aqui pensando em cima do que vocês estavam falando. Eu acho que faz todo sentido e eu ia puxar exatamente isso, porque a tecnologia, ela
traz aí, agrega muito valor, mas ela não pode ser 100% invasiva. Tem, então, toda essa dificuldade de como que eu vou personalizar, mas também não posso ser tão chato, ficar lá pentelhando o consumidor o tempo todo, mas isso também, essa ideia de inovação e criatividade tem que vir muito do cerne da empresa, né? Então, tem que ter uma gestão que seja criativa, que abra a porta aí para a inovação, e eu queria também ouvir um pouquinho da opinião de vocês nesse sentido, né? Como que uma gestão empresarial mais inovadora, mais criativa, apoia que todo modelo de negócio seja também inovador, criativo, e como que isso agrega no valor de marca? Eu vou pegar então, Algan, só para continuar aqui, já que você chutou a bola, né? Para mim, eu não consigo imaginar uma estratégia bem sucedida, e aí na linha daquilo que a gente está falando de ser genuíno, né? Não adianta você ter o melhor time de marketing e comunicação, com os melhores profissionais, com as cabeças mais criativas, com as melhores agências e com o budget mais maravilhoso do planeta, se você não tiver na alta liderança o tal senso de propósito que a gente estava falando. Começa ali, né? Se a gente não estiver fazendo todo mundo junto, vai chegar um momento que isso não se consolida. Então, é uma integração, e é uma coisa que a gente tem sido, como empresas, as empresas têm sido muito desafiadas a repensar os seus modelos, né? E é a coisa de que já foi o tempo de que bastava você ter uma habilidade técnica, né, ou uma alta capacidade de gestão de negócio para ser o CEO de uma empresa. Hoje você precisa ser um bom comunicador, você precisa ser alguém que tenha um board de diretoria que caminhe junto com o propósito da companhia. Se não, você pode ter a melhor equipe de marketing, o melhor processo aí para implementação, você não vai conseguir entregar, né? Você não vai conseguir ser genuíno de fato. Aí eu falo que eu bato nisso todo dia, eu falo, não adianta, ninguém faz milagre, né? Tem que ser um conjunto. Olha, Edu, aqui no Bob's a gente tem feito um trabalho bem interessante, né? Eu acho que isso que a Luciana colocou é perfeito. Novamente, a gente não trabalha mais sozinho, né? Tem que estar todo mundo muito alinhado. Mas como colocar isso na prática todos os dias, né? Para a gente foi um desafio aqui no Bob's. E a gente conseguiu encontrar uma equação bem interessante. Então, a gente tem hoje um head de transformação digital, né? Que parece ser uma pessoa que vai falar só de tecnologia, mas não é. Ele traz, sobretudo, a missão número 1 dele, claro, é olhar o mercado, estar sempre atento, porque a gente no dia a dia não consegue, muitas vezes, fazer muito bem os dois papéis, né? De estar lá nas fintechs, nas incubadoras, olhando as oportunidades, né? Que é a parte mais sedutora da transformação digital. Mas ele tem um pedaço do tempo dele dedicado a isso, e o outro pedaço do tempo dele é dedicado aos líderes da empresa. Então, ele faz essa linha condutora entre todos nós, né? Principalmente agora, em fases de planejamento estratégico, a gente está terminando o nosso, onde ele nos ajuda a mudar o mindset das equipes, né? Para que a gente consiga estar, primeiro, todo mundo junto, alinhado com essas mudanças que são muito rápidas, né? Quem é esse novo consumidor? Como é que eu tenho que endereçar todas essas questões internas, externamente? E o franqueado? Como é que está o franqueado lá na ponta? Ele virou essa chave, que agora ele não é mais um vendedor de balcão, ele é um omnichannel, ele tem que cuidar da rede social dele junto com a gente, ele tem que cuidar da experiência, o consumidor quer saber de propósito, essa questão toda, né? Como é que a gente faz tudo isso? E esse head, ele está tendo essa habilidade muito legal de estar trazendo todos nós para esse novo mindset. Cada área tem a sua maturidade, né? Então, marketing foi empurrado, marketing acaba estando um pouco mais à frente disso tudo, mas você tem áreas que não estão nessa habilidade, não faz parte do core do dia a dia delas, né? Então, ele está fazendo esse trabalho com uma maestria muito legal e ele acaba puxando esse fio condutor para que todo mundo esteja na mesma página. Aí logo vem a parte, né? A gente tem aqui o ESG, muito conectada com a Valéria, que é a nossa head de recursos humanos. Eu brinco que é meu braço direito, meu braço esquerdo é a Valéria, o Tristão, que é o head de transformação digital, e a gente anda tudo muito junto, o supply chain. Então, ela, ele, estão todos fazendo esse trabalho muito conectado. A gente tem fóruns semanais, né? E mais do que isso, eu emendo num tema que para mim também está sendo muito disruptivo, né? Eu percebo uma desfragmentação
dos parceiros de marketing. Em qual sentido? Foi aquele tempo que um parceiro resolvia a nossa vida, né? Isso já faz tempo. Agora eu vejo uma granulometria ainda maior. A gente precisa de mais parceiros com especialidades diferentes, especialidades novas, especialidades antagônicas, né? Muitas vezes, né? Que trazem essa complexidade, mas que ao mesmo tempo montem esse leque. Por exemplo, nada adianta eu ter tecnologia, data lake, não ter alguém que me ajude a analisar estes dados. Muitas vezes você tem essa equipe interna, muitas vezes você não tem, você tem que estar trazendo um parceiro que vai te ajudar. Redes sociais é um universo, influencer é outro universo, e assim segue. Então, além de internamente a gente estar nesse alinhamento, nesse fio condutor, né, muito importante para estar no compasso do mercado, os parceiros certos, nas necessidades certas, também é muito fundamental. Porque você vai pensando um parceiro e o outro, e o parceiro muitas vezes não atende só o marketing, né? Então, eu tenho hoje um parceiro de comunicação que ele atende o marketing, os recursos humanos e a transformação digital. Ele é o parceiro de comunicação, mas se ele não dialogar com todas as áreas, independente de mim, não precisa depender da Raquel para fazer essa interlocução, a gente não consegue estar alinhado e exatamente como a Luciana colocou, né? Todos têm que falar a mesma língua na empresa. Então, isso tudo é muito rápido, muito dinâmico, né? E montar este ecossistema, né, que acho que é uma palavra da moda também, mas que faz muito sentido para esse momento, né, é fundamental, com todas essas pecinhas. Obrigado, Rafa. Ricardo, e no caso aí do UOL, a gente sabe que traz muita inovação, acho que desde que surgiu, né, como portal de notícia, como e-mail, todo o UOL Host, sempre a inovação foi presente. Como que você vê a importância aí dessa gestão mais integrada, mais inovadora no processo de negócio e até no apoio da reputação de marca? Perfeito. Dentro aqui do UOL, a gente trabalha, enfim, no modelo ágil já há algum tempo, né, com as squads, com os times de desenvolvimento do produto muito integrados. E um aprendizado que a gente foi tendo ao longo dos meses aí trabalhando nesse modelo foi que a gente precisava integrar muito outras áreas, né, as áreas de apoio, as áreas corporativas dentro desse contexto, né? Não adianta produto e tecnologia pensar alguma coisa e depois chegar com isso pronto para o marketing e falar, ó, tá aqui, tá pronto, pode comunicar, vamos lançar, enfim. Isso não funciona mais, né? Primeiro porque marketing não vai saber comunicar aquilo, porque não participou da construção, não participou do entendimento. E segundo que o time de tecnologia, o time de produto também não vão saber traduzir muitas do que está ali para o time de marketing. Então, uma coisa que a gente conseguiu e começou a fazer é trazer mais essas áreas, seja time de performance ou aquisição de novos clientes, seja o time de branding, seja a área de comunicação como um todo, outras áreas, área de dados, que elas participassem, né, dessas squads, participassem desse dia a dia, principalmente quando o produto é relevante, quando o produto ele é algo que a gente entende como core da companhia ou que está dentro do planejamento estratégico como alguma coisa a ser atacada naquele ano, para que realmente as áreas estejam muito próximas e entendendo desde o início a concepção, a construção daquilo. Isso vai ajudar depois na comunicação a ser uma comunicação melhor, né, a ser uma comunicação mais eficiente, e vai ajudar também a você chegar no seu cliente com mais propósito também, porque você vai estar falando com mais propriedade sobre o seu produto, sobre o seu tema, sobre enfim, o assunto que você queira comentar ali. Eu dou um exemplo nosso ali, a gente vende loja virtual e site, né? São para clientes diferentes, mas muitas vezes o mesmo cliente ele não sabe o que é um e o que é outro. Ah, eu quero um site para vender. Muitas vezes ele procura lá no Google, site para vender. E aí, pela combinação de palavras, ele acaba caindo lá no criador de sites, no nosso criador de sites. E ele compra, contrata e monta lá o site, depois ele vê, mas eu queria ter uma loja virtual aqui, não é o que eu quero. E aí, no começo, quando a gente não tinha os times tão integrados, o time de marketing falava, não, mas eu estou vendendo uma coisa, mas está entrando outra, o time de produto, não, está entrando o cliente errado aqui, né? Está entrando o cliente que não quer o site para divulgar o negócio dele, ele quer vender. E a gente resolveu isso colocando os times juntos, né, para pensarem e o time de marketing e aquisição dentro da squad. E aí a gente conseguiu entender que
poderia construir, por exemplo, uma única LP, né, uma única página de produto, comentando um pouco a diferença dos dois, e aí falando, olha, você quer o quê? Você quer um site para vender? Tá, mas o que que você vende? Né? Você vende que tipo de produto? Às vezes era um advogado ou um profissional da saúde, que o que ele falava de site para vender, na verdade, é site para divulgar o negócio dele, vender o negócio dele para o mercado, mas não necessariamente ele tinha um produto para vender ali, né? Não tinha uma camiseta, ou uma roupa, ou qualquer tipo de coisa física, era um produto físico para vender. Então, isso passa muito por trazer o marketing mais próximo também do dia a dia de negócio, dia a dia de produtos, para que o entendimento disso seja mais fácil e não fique aquela coisa fria, né? Ah, faz um briefing aí para mim, que depois eu mando aqui para a agência, a gente depura, depois te chama aí numa reunião, a gente alinha e sai com a campanha. Não é isso não funciona mais, a gente precisa realmente estar muito mais próximo, engajando principalmente o marketing de comunicação dentro desse contexto, para que a coisa saia mais fluida, com entendimento melhor, com os pormenores já mais discutidos, e aí a gente consegue efetivamente comunicar melhor e você não tem um tempo ali de aprendizado, de erro, que você acaba tendo se você não trabalha tão integrado, né? Dessa forma, a gente acaba ampliando aí também a compreensão do comportamento do consumidor e até entendendo como que a gente vai usar o mix de marketing da melhor maneira, né? Quais que são as mídias, qual é o conteúdo, precisa complementar com alguma coisa ou não. E eu acho, até puxando aí esse gancho, como que a gente tem que repensar, principalmente agora para frente, como repensar todo esse mix de marketing, como repensar o comportamento do consumidor. O que vocês entendem, né, nesse sentido, quais que são os desafios aí e como as marcas podem se apoiar nesse sentido? Posso Por continuar? favor, Ricardo. Acho que quando a gente fala de budget e orçamento para marketing, né, os valores são importantes, obviamente, né? Quanto maior o seu orçamento, mais a capacidade que você tem de fazer alguma coisa. Mas não necessariamente hoje os valores importam, né? Você pode ter milhões para fazer uma campanha de aquisição, mas se você não souber aplicar bem o mix, conhecer o seu cliente, saber onde abordá-lo e quais são as melhores abordagens para fazer com ele, talvez você não consiga ter o mesmo sucesso de uma startup que ali está oferecendo um produtinho ou alguma coisa que está totalmente encaixado para o fit, para a necessidade do cliente, né? Então, se budget, se orçamento, se uma campanha na TV fosse 100% garantia de sucesso, somente as grandes marcas que têm orçamentos maiores poderiam realmente alcançar os seus objetivos e nenhuma startup ia conseguir crescer, né? Porque as startups têm limitação de orçamento e muitas vezes o dinheiro delas é mais para time e para desenvolvimento do que realmente para campanhas de marketing. Então, eu acho que muito mais é você saber exatamente como comunicar para o teu cliente, saber exatamente o produto que é adequado para o seu cliente, né, que tem realmente fit para o seu cliente, do que efetivamente você ter verbas vultuosas de marketing e simplesmente fazer uma campanha na TV ou fazer ou direcionar aí alguns milhões para Google. Eu acho que não é só isso, né? Isso é importante, mas se você não souber aplicar, não adianta. Você vai simplesmente aumentar o teu custo de aquisição a um nível que talvez não seja sustentável. Raquel, você quer emendar? Eu vou emendar, Edu, vou falar de um outro mix, do outro pedacinho do mix de marketing, né, que faz muito parte do meu dia a dia, que é a omnicanalidade, né, ou multicanalidade, né, tanto faz ali, tem diferenças conceituais, mas no final do dia são os novos formatos com que a gente vem observando o consumidor e precisamos estar mais atentos para poder chegar nesse consumidor, né? Então, como eu trabalho com um produto que ele tem hora, né? Você tem fome, então agora são 11 horas, está dando aquela fominha, então é a hora de eu começar a conversar com o meu consumidor para a hora do almoço, né? Passou o horário da fome, não adianta falar com ele sobre o sanduíche, sobre o trio, às 2 da tarde, quando ele já almoçou. Ele vai, legal, tal, mas tipo, agora é outra hora, né? Então eu tenho muito essa necessidade de estar no canal certo, na hora certa, com a oferta certa. Então, trabalhar com a omnicanalidade, para mim, é muito importante, estar muito atento. Então, eu estou sempre ali buscando, o WhatsApp, como é que eu faço esse formato correto
de um fast food pelo WhatsApp? Como é que eu faço o delivery? Como é que eu faço a marca chegar no consumidor? Né? Então, a gente acabou de lançar, olhando muito, já tinha esse projeto antes, mas ele tomou uma força maior no aspecto de conveniência, pronto, né? Porque, querendo ou não, sanduíche fresquinho, gostoso, quentinho, é uma delícia, mas é o que a Luciana comentou. Eu tenho que pedir, eu tenho que descer na portaria, eu tenho que buscar. Por que não, para aquela hora rápida, aquela fominha, eu já não ter esse sanduíche pronto, com a especialidade do Bob's, a receita específica na geladeira, né? Então, surgiu muito essa necessidade do consumidor, a gente mapeou essa oportunidade e a gente acabou de lançar, está em piloto em São Paulo e Rio, um produto pronto, ele é congelado, né? O sanduíche tem 4 versões, está lá no supermercado, no varejo, só vai dar elasticidade de marca, vai apoiar, porque eu também vendo ele no delivery das lojas, então eu apoio também, é mais um canal para o franqueado ativar o seu consumidor. O molho pronto, né? Meu concorrente também já tem o molho pronto para outras aplicações que vão além de sanduíche, salada e tudo mais. Então, olha onde vai o canal de distribuição, né? A omnicanalidade, sempre no olhar, sempre na luz da movimentação do consumidor, a ocasião de consumo / comportamento e necessidade que ele tem no dia a dia. Então, a omnicanalidade é algo bastante importante para nós. Todos os outros, né, mix de marketing, mix de comunicação, acompanha essa omnicanalidade e esse comportamento, né? Mas queria abordar um pouquinho esse outro lado aí, que é bem forte aqui na nossa marca. Legal, e é importante porque a gente busca isso, né? Lu, pode seguir. Primeiro eu quero dizer que eu vou pedir Bob's hoje para almoçar, tá? Mesmo ele não chegando de drone na minha varanda, porque a gente está falando, eu vou ter que pedir, porque fiquei morrendo de desejo aqui. Sanduíche. Mas é muito legal, né? Porque no final das contas é isso. Você... Olha, gente, olha a propaganda. Lançamento. Dica, acabou de lançar. Depois você me conta, por favor. Vou pedir. Também quero, hein? Desligando a nossa live, eu vou pedir. Mas eu só ia adicionar, assim, de novo, né, para a gente, como B2B, um B2B que é muito específico, né? A gente está falando do nosso produto de vender algo que não aparece, né? No final das contas, as pessoas... É interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, mas vocês fazem quando a gente fala antena, a pessoa associa a antena àquelas torres. A antena é um negócio que hoje em dia é muito pequenininho, não é mais aquelas coisas enormes, né? Isso também é uma questão que a gente tem visto muito. Os nossos produtos hoje eles são muito mais sustentáveis, consomem muito menos energia. Hoje a gente tem um programa de sustentabilidade que vai além só de não gerar carbono e tudo mais, mas de também garantir que os produtos que estão ali, porque, por exemplo, 5G vai exigir de 5 a 10 vezes mais antenas e rádios do que o que a gente tem hoje, né? Como fazer isso sem gerar impacto urbanístico? Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo muito. Eu só estou pegando esse gancho porque, assim, quando a gente pensa em estratégia de marketing para Ericsson especificamente, é um desafio. Claro que eu tenho o desafio eterno de dizer que a gente não faz mais celular, né? Que a gente está muito direcionado para focar em garantir que a infraestrutura para conectividade vai acontecer. Mas acho que, além disso, tem o ponto, e muita gente me questiona também, né? Por que muitas das coisas que eu faço, eu estou falando de soluções que não sou eu que vendo, ou que eu não sei o que vendo, não, assim, que não sou... Não, esse consumidor com o qual eu estou falando não vai comprar de mim, vamos dizer assim, né? Não tem essa relação direta de consumo, porque, no final das contas, eu preciso ajudar a construir essa roda favorável de discussão, né? Não importa, claro que naturalmente, em algum momento, se eu estou divulgando, se eu estou falando, se eu estou explicando por que o 5G é importante, claro que isso vai virar negócio para mim no futuro, isso é natural, mas é mais do que isso, né? É mais do que, porque de uma certa maneira eu sei que eu estou ali, estou trabalhando com as operadoras vão colocar as minhas soluções e eu preciso ter soluções muito responsáveis, muito bacanas para poder estar disponível ali, mas é mais do que isso, né? Eu preciso construir essa conversa, e aí vai muito na linha do que os meninos falaram, né? Eu preciso falar e eu preciso entender o que a pessoa que está na outra ponta necessita ouvir. Eu sempre falei isso, Edu, que já me conhece há um tempo, mas todo mundo que convive comigo fala, e a gente, isso é frase padrão, né? Assim, da nossa área. Em comunicação importa quase zero a maneira
do jeito que eu falo, importa como ela chega do outro lado. E se chegar do outro lado, não chegar redondo, e ele não tomar aquela informação como importante para ele, todo o trabalho que eu fiz não vai valer a pena, né? Existem vários cases aí de campanhas lindíssimas de marketing, coisas muito bacanas, mas que no final o entendimento do consumidor é outro. Ele é muito bonito, mas é aquilo que o Ricardo falou, às vezes a entrega não vai de acordo com isso. Então, um dos instrumentos que a gente usa muito é essa inteligência de marketing, né? Inteligência de posicionamento. Como que eu crio um cenário para poder gerar essas conversas? E aí eu vou muito na linha do que o Ricardo falou. Claro que ter budget faz uma diferença enorme, mas este mundo digital, ele fez a gente aprender que às vezes menos é mais, né? Então, assim, aquele boom das lives ou desses webinars que a gente faz aqui, gente, isso é o que mais tem, né? Se a gente não estiver aqui falando alguma coisa diferente do que esse nosso público que está conectado com a gente estiver ouvindo, gente, é 1 hora, 2 horas que não valeram muita coisa, né? Então, assim, os petit comitês, as conversas mais estruturadas, o falar coisas diferentes, o agregar valor, né? Tá bom, temos ali um rol de perguntas que a gente sabe que a gente vai ter que cobrir, mas eu acho que trazer essa coisa genuína também nessas conversas que a gente tem é o que faz a diferença, e isso faz parte desse mix de marketing que não é o tradicional, mas que passou a ser, né? Não tem como fugir disso. Se me permite acrescentar, Luciana, não sei se vocês já repararam, mas a quantidade de lives que existem no Instagram às 6 da tarde, né? 6, 7 horas, né? Sim. As pessoas saindo do trabalho, você rola ali o Stories, tem umas 10 ou 15 marcas falando. E aquilo não custa zero praticamente. É um celular, uma ring light e pronto. Qualquer marca mais simples, que está começando agora, até a marca mais estruturada, é a mesma forma de fazer. Aquilo é muito barato e você engaja seu público e você consegue vender muito mais usando esse tipo de ferramenta que você está conversando ali, tirando enfim, como a gente está fazendo aqui, né? As pessoas comentam e a gente vai debatendo e você vai vendendo muitas vezes produtos ali. Agora em Black Friday tem muito disso, né? Vem cá, olha, vou te mostrar os produtos que eu tô vendendo com desconto, enfim. É isso, né? Os diferentes canais, diferentes formas, você acaba atingindo seu público sem precisar de um budget muito elevado, né? É sabendo usar os canais e sabendo se arriscar, né? Se arriscar e conversar com o público usando aí as ferramentas muitas vezes gratuitas disponíveis. E até para como a gente vai seguir com isso, né? Tá por dentro sempre de todas as novidades, o que eu posso fazer, o que o consumidor está olhando, né? Para entrar em uma rede que ainda não está 100% ativa, não entra. A gente precisa entender muito isso, e aí eu já quero puxar uma pergunta na questão de inovação tecnológica mesmo. A gente tem aí um cenário imenso pela frente, um oceano azul para trabalhar com novas tecnologias, aí inclusive o 5G, a realidade virtual e aumentada, toda essa questão. Como que vocês veem que uma marca pode estar na vanguarda nesse sentido? O que ela precisa fazer, no que ela precisa estar atenta para estar na vanguarda? Eu sei que as 3 empresas aqui, elas têm iniciativas nesse sentido, por isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Ricardo, se quiser começar para já aproveitar que você estava falando, fica à vontade. Posso começar? Eu queria muito ouvir da Luciana aí do 5G, que eu estou curiosíssimo como a gente pode usar melhor. Também, Ricardo, a minha pergunta para ela, nos ajuda com o 5G, conta para gente, né? Legal, acho que eu vou passar a bola para a Luciana, com todo respeito. Vamos então para a Luciana. Minha prima, mas eu acho que eu quero ouvir muito 5G. Primo. Isso muda. Não, é muito legal. Eu falo que eu sou super suspeita, que se vocês deixarem, a gente vai até às 4 horas aqui falando de 5G, que é um barato, assim. Eu falo, quando eu entrei na Ericsson, eu mal sabia as funcionalidades do 4G, né? Eu falava assim, gente, o 4G não era alguma coisa que mexia tanto na minha vida. Eu via ali o 4G no celular e falava, legal, né? Consigo fazer outras coisas e tal. E aí foi muito interessante esses 3 anos que eu estou trabalhando na Ericsson nessa história do 5G, porque, na verdade, eu aprendi, a gente tem professores incríveis lá, né? Tem um grupo de engenheiros especialistas que inclusive, conseguem traduzir de uma forma muito comunicóloga, né? Assim, todo
esse compêndio de coisas técnicas por trás do 5G. Mas eu acho que uma coisa muito legal que eu aprendi é isso, né? O 5G ele não é um G a mais, então é diferente, a experiência de uso da conectividade ela é outra. Então, claro, quando a gente tinha, se a gente for voltar lá no tempo, cada geração ela surgiu mais ou menos de 10 em 10 anos e ela foi trazendo, agregando valores. Então, se você imaginar que lá no 3G você conseguia conectar na internet, mas você tinha você não conseguia fazer transmissão de dados, né, da maneira como a gente consegue fazer no 4G, você já vê um salto muito grande. Quando você passa para o 5, o grande desafio que a gente sempre fala não é só mais velocidade. Tá bom, nós estamos falando de uma conectividade que vai ser até 100 vezes mais rápida que o 4G. Putz, é muita coisa, né? Então, a pessoa que está acostumada a fazer a compra de streaming, né, que foi uma coisa que surgiu aí, principalmente no momento da pandemia, cresceu muito, foi um negócio que cresceu muito. E aí, poder fazer esse acesso ao streaming, eu vou conseguir fazer isso muito mais rápido? Super legal, consigo baixar uma série aí de 10 capítulos no 4G, eu levo talvez 12 minutos para fazer isso, eu vou fazer em 20 segundos no 5G, nossa, que bacana, mas isso vai mudar a minha vida? Talvez para gente que seja super usuário desse tipo de solução, sim, mas para mim, por exemplo, nem tanto, né? Assim, é legal e tal, mas não é a coisa que vai mais mudar a minha vida. O que é legal do 5G? O 5G, ele como eu falei, ele é uma plataforma, né? Então, assim, por cima do 5G, você consegue ter, pelas características que ele oferece, um mundo de possibilidade. Parece uma frase marqueteira, mas é porque é um mundo mesmo. A gente não consegue nem dimensionar o que isso acontece. Quando a gente lançou o 4G, isso lá 10 anos atrás, a grande aposta do 4G era videochamada. Não que ela não tenha se consolidado, claro, é um grande avanço, tá? Mas quanto de verdade a gente usa para fazer videochamada? Hoje em dia você nem liga, né? Você manda mensagem e tudo mais. E quanto de negócios novos, essa parte de serviços, o setor de serviços, né, estourou aí, teve um avanço muito grande. O legal do 5, nessa nova geração que é o 5G, é que você consegue chegar nos negócios em diferentes setores. Então, é aquilo, né? Está na indústria, no processo industrial, na telesaúde, mas não na consulta, né? Porque vamos combinar que para fazer teleconsulta eu não preciso necessariamente de uma velocidade 100 vezes maior ou de uma latência zero, que são características do 5G. Mas eu tenho, por exemplo, a possibilidade de conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado no 5G. No 4, eram 10 mil. Então, olha a diferença de capacidade que eu consigo. Muito bacana tudo isso. Se eu não usar o 5G a favor do meu negócio, é mais uma tecnologia que não vai estar sendo explorada. Então, o que a gente tem falado muito? E aí vou no gancho que o Edu deixou, né? A tecnologia ela está disponível e a gente agora com o leilão que aconteceu no começo de novembro, a gente sempre fala que era o primeiro passo, é preciso você ter as frequências específicas para poder fazer com que esse sistema rode bem, né? Como os nossos especialistas falam, é ter o tamanho de estrada suficiente para passarem esses 1 milhão de dispositivos e estarem conectados. Bacana, temos a frequência. Como eu transformo isso em oportunidade de negócio? Né? Como é que, de repente, o UOL fala, pô, o que eu preciso hoje? Né? Pensar em como eu posso oferecer serviços e a gente desenvolver soluções usando o 5G a serviço do negócio do UOL, a serviço do negócio do Bob's ou de qualquer outro setor. Né? A parte de automóveis, a parte de segurança pública. O que existe de possibilidade é muito grande, mas se a gente não parar para pensar em quais são as necessidades reais de negócio, vai ser uma perda de oportunidade, né? Então, eu acho que esse talvez seja um gancho importante que a gente tem falado muito. Mas, Lu, você não vende a solução do óculos de VR, por exemplo, que vai ser usado. Não, mas não tem problema, né? Quer dizer, eu quero garantir que essa tecnologia esteja implantada, porque se eu tiver amanhã depois um fornecedor fazendo óculos, eu vou ter lá por exemplo, usando um óculos ou de realidade mista para eu olhar e ver como é que estou olhando o cardápio do Bob's e sei qual é a carinha daquele sanduíche, né? Tendo a experiência real. Dando um exemplo aqui qualquer disso que a gente está falando. Mas isso para qualquer setor. Mas, volto a dizer, se as empresas não se anteciparem, começarem a programar agora, começarem a parar para pensar
como a gente faz isso acontecer vai ser uma perda de tempo. Os heads de transformação digital hoje são os nossos principais interlocutores, né, nas empresas. Não são caras que vão comprar o equipamento da Ericsson necessariamente, mas são as pessoas com as quais a gente tem conversado para falar qual é a sua demanda. Né? Como a gente aproveita o 5G? É mais do que desenvolver o caso de uso. Ontem eu estava falando com uma colega nossa aqui. É muito mais do que desenvolver aquele caso de uso, é o drone. Ah, tá bom, o drone, mas é o drone para quê? É o drone para reduzir tempo de entrega, por exemplo? É o drone para impactar na tua receita final? Enfim, então, assim, é ter o caso, mas com uma aplicação que vai trazer resultado. Eu acho que esse é o futuro das empresas, né? Poder usar a tecnologia para gerar soluções para os seus clientes e para garantir uma maior saúde financeira para as suas empresas. Eu falo para caramba sobre esse assunto, vocês deixarem, eu não paro nunca mais. Tem um ponto legal que a gente conversou com muitos clientes de loja virtual nosso sobre necessidades, enfim, o que eles precisavam em termos de funcionalidades, parcerias, e muitos deles apontaram a necessidade de ter um provador virtual. É como se você conseguisse ali vestir a roupa, né, estando na frente do celular ou do computador, para ver se aquele tamanho, o tamanho que é adequado, ou se fica bem, se veste bem, enfim. E a gente foi atrás de uma empresa, né, do mercado, uma startup, tem até uma startup de Florianópolis que desenvolveu essa solução, que com a câmera do celular você consegue lá vestir e entender um pouquinho como ficaria, né? Obviamente não com o alcance do 5G, né? Acho que o 5G vai proporcionar outras coisas nesse sentido, mas já é um pouco nessa linha, né? A tecnologia trazendo algum tipo de experiência pré-compra, né? Porque muitas vezes a compra principalmente em e-commerce, enfim, mas entendo que no caso do Bob's também se aplica em algum aspecto, da expectativa, né, que você tem. E às vezes quando chega você vê que aquilo não é realmente aquilo que você estava esperando, né, e acaba gerando um evento de troca, um evento de devolução, enfim, para e-commerce isso acaba sendo um custo extra, né. Então, acho que a tecnologia ela pode proporcionar isso, essa pré-experiência, né, essa experiência inicial, como será, como vai ser com esse produto ou com esse alimento, ou o que seja. Então, eu acredito que o 5G pode também proporcionar ainda mais essas experiências mais completas, né? Porque um provador virtual como é hoje ainda é uma coisa um pouco ainda limitado dado a tecnologia que temos hoje, né? Enfim, limitado entre aspas, porque já é um avanço fantástico, mas... Não, e tem que ter essa cocriação, né? Porque de repente tem que ter, como você falou, você ali como provedor do teu negócio, conversando com uma startup, entendendo qual é a melhor rede para funcionar daquela maneira, qual é a solução digital que precisa estar implementada. Não adianta, né? Não tem um setor que vai resolver tudo sozinho, né? Mas acho que o futuro é isso. É como a Raquel também comentou antes, não adianta você pensar que você tem lá uma pessoa, um diretor de tecnologia ou você também comentou, né, Ricardo, assim, o diretor de produto que vai estar falando só do seu pedacinho, não vai adiantar, precisa co-criar, né? Precisa parar e pensar, e é uma disrupção, porque a gente não está acostumado a fazer isso, a gente ainda não aprendeu a usar a tecnologia, a gente sempre aprendeu a usar a tecnologia para coisas mais funcionais, né? Agora, como fazer disrupção de negócios, a gente tem uma grande oportunidade na frente aí, né? Bom, a fala de vocês é uma delícia, porque realmente, como usuária também, a gente fica na expectativa do 5G. E é muito engraçado, porque as nossas conversas são assim, tem uma lista de desejos, principalmente quando a gente viaja e vê muitas inovações, né? Porque no nosso negócio é no friction. Quanto mais rápido e fácil for a jornada, melhor. De novo, estou com fome. Então, não vem com essas firulas. Eu quero comprar rápido, fácil, eu quero comer, né? Eu quero aqui saborear e tudo mais. Então, você tem que ser rápido. Isso em todos os canais. Cada canal tem seu desafio, desde os restaurantes até os quiosques, né? Lembrando que eu tenho quiosque em locais que eu não tenho internet. E aí que começa o desafio. Então, a gente fica... Puxa, mas seria muito legal se o consumidor chegasse no totem de autoatendimento, tivesse aquele reconhecimento facial, e eu falava, olá, Raquel, você gostaria do de sempre? Ou hoje tem um lançamento, eu sei que você gosta de costela, hoje tem um lançamento do picanha. Né? Então, esse é o nosso desejo. Legal. Como é que eu faço para chegar aí? E aí começam os vários projetos. Aí a gente começa a separar. Não, peraí, esse aqui precisa do 5G, porque a gente nem sabe como vai ser, mas a gente já sabe, né, que tem aí essa revolução do 5G
E a gente já sabe que a tecnologia que a gente tem hoje, nada feito. Aí quando a gente, putz, não pode esquecer do quiosque, hein? O quiosque tem quiosque que nem internet chegou ainda. E aí o básico do básico, que é cashback, CRM, cashback tem que estar tudo online. Eu não posso ficar dando cashback ali no caixa sem eu estar conectado com algum sistema de controle, né? Mínimo. Então, a gente fica realmente nesse processo de escolha de projetos curto, médio e longo prazo, entendendo, ontem mesmo a discussão era, não, mas espera aí, vamos esperar o 5G. Aí o nosso resto de tecnologia, calma, que não deve ser para janeiro, Raquel. A gente está falando de final de ano. Eu falei, que pena. E aí a gente faz muito uma matriz de custo de atraso, né? Que é o normal do sistema ágil, né? Tá, mas tudo bem, o que eu posso empurrar para frente, o que eu não posso empurrar para frente, o que meu concorrente já está, eu tenho concorrentes de muito respeito, gigantes, né? Então, que navegam no mundo todo, então eu também tenho que olhar um pouco onde eles estão mais na frente e que escolhas eu vou estar fazendo e tudo mais. Mas falando um pouco de como a gente lida com essas ferramentas, a gente vai lá na NASA, lá no céu, na Lua, aí depois a gente volta e vai realmente estruturando de acordo com a tecnologia disponível, com a minha realidade de PDV, versus o que eu vou empurrando para frente, aguardando o tão esperado 5G. Luciana, que é o que a gente mais deseja. Mas você sabe que a gente fala isso, né? Tecnicamente, a gente já podia ter ligado a chavinha do 5G para ele funcionar, mas porque a gente já tem, a gente adora dizer que a gente a nossa fábrica, a gente tem 4 fábricas no mundo, e a nossa fábrica aqui de São José dos Campos, que é a mais antiga lá, que está em operação, ela já está começando, ela já começou, na verdade, desde março, a produzir equipamento 5G. E a gente já tem coisa que está instalada, já tá pronta, né? Então, assim, a tecnologia ela já está lá. Claro que tem as questões regulatórias, o pós-leilão e tudo mais. O que é muito bacana, que foi aquilo que eu comentei no começo, né? Existe, sim, um desafio importante de conectividade no Brasil, e aí eu não vou nem falar só do Brasil, existe no mundo, você tem, mas se a gente voltar aqui para o nosso setor, o Brasil ainda tem muita área não conectada. E aí, às vezes, as pessoas vêm falar, né? Como eu falei, nossa, mas estamos falando de 5G, se nem o 4, às vezes tem lugar que nem o 3G tem. Porque o que acontece com isso, né? Nos leilões anteriores, que aí eu vou entrar numa seara aqui, mas que eu acho que é legal a gente pensar nisso. Os leilões anteriores, eles tinham um viés que todo mundo falou muito aí nesse período, que era o tal do leilão arrecadatório, ou seja, as operadoras iam lá, as empresas compravam a faixa de frequência para poder operar, mas elas tinham que colocar todo aquele valor, era 100% do valor que elas estavam colocando nas outorgas iam para o governo, né? E o bolso das operadoras é um só. Então, assim, se ela está colocando tudo ali na compra da frequência, nem sempre elas tinham fôlego suficiente para poder garantir que uma cidade, num determinado bairro, às vezes, tivesse uma conectividade de ponta, né? Então, por isso que a gente tem muito desafio. Tem uma questão importante que a gente não para pensar quando a gente fala de tecnologia, que é a questão das leis de antena, como eu falei, né? Então, assim, que às vezes você fica aí com um tempo, às vezes de 2, tem casos até de 5 anos esperando a liberação para uma operadora colocar uma estrutura, uma infraestrutura. Então, às vezes não é nem porque não quer. O que é bacana de tudo isso com 5G, né? Que a gente fala que o Brasil, e aí sem entrar em qualquer questão política aqui, mas isso é fato e a gente precisa reconhecer. O Brasil, ele é um modelo quando a gente fala de implementação do 5G, e isso é muito legal, e a gente trabalhou muito forte para ajudar a compor essa história dessa forma. Ele é o primeiro leilão da história que ele é não arrecadatório, ou seja, então não sei se vocês viram ali na cobertura de imprensa que aconteceu no começo de novembro, só se falava disso, né? Dos quase 50 bi que foram direcionados para a compra das outorgas, uma boa parte, né, quase acho que 80% agora, enfim, acho que a linha estava 7 para 49, alguma coisa assim, esse valor todo é para investimento em infraestrutura. Então, com isso, a gente vai ter todos os municípios do Brasil, todos eles conectados, claro, não tudo para janeiro, né? A gente não consegue, as operadoras não têm esse fôlego para fazer tudo para janeiro, mas existe uma programação, existe um compromisso, tanto das empresas que compraram as frequências, como da Anatel, enfim, do próprio governo, para garantir que isso aconteça. E isso para que o celular das pessoas, para que o 5G comece a aparecer, né, naquele cantinho lá da tela.
Mas, de novo, as empresas, os setores, eles podem começar a caminhar em paralelo com isso, né? Então, assim, criar suas infraestruturas. Existem muitos casos que, esse caso que a gente falou da São Martinho, por exemplo, é em Pradópolis, né? Está muito distante da capital, eles já tinham toda uma estrutura de 4G montada e a gente conseguiu implementar uma estrutura de 5G lá para endereçar a necessidade que eles tinham. Então, esse também é uma oportunidade para estruturar determinados negócios. Eu estou falando isso porque, de novo, né? Parar para pensar. Não precisa esperar que a gente tem, acho que agora não vou me lembrar de cabeça, o cronograma, o site da Anatel traz todo esse cronograma de implementação. Mas, sei lá, até julho do ano que vem, todas as capitais vão ter 5G. E aí tem, a cada ano, tem o número de cidade, o número de população por cidade, enfim. Mas eu preciso esperar que essa cobertura esteja 100%? Não, eu como empresa, eu posso e devo parar para pensar como é que eu vou dar o próximo passo no meu negócio, e aí buscar esse ecossistema que, de fato, é uma frase, é um termo pop, né? Mas ele é muito real, porque é, de fato, juntar pessoas de diferentes áreas para pensar qual é a necessidade do negócio do Bob's, por exemplo, qual é a necessidade do negócio do UOL e de qualquer outra empresa que esteja ouvindo a gente aqui, né? Assim, como que a gente constrói, a gente cocria essas soluções por setor, não precisa esperar que o Brasil inteiro esteja conectado, porque dá para caminhar em paralelo. Pessoal, o papo está ótimo e bem como o Carlos falou, 2 horas foi pouco para a nossa conversa, mas estamos chegando aí no final do bate-papo. Queria abrir aí o espaço para considerações finais de vocês e depois passar a palavra para o Carlos. Lu, você quer aproveitar para suas considerações finais? Eu quero agradecer, eu já agradeci no começo, mas assim, eu falo que poder ter essas conversas nesse nível de entrega que a gente faz aqui, né, que é muito mais do que só falar de um determinado tema, mas é poder de fato trocar experiência, poder de fato trazer coisas, né, pontos de vista diferentes e poder aprender, ouvir com o Ricardo e com a Raquel e com todo mundo, né, assim, eu acho que é uma oportunidade, eu gosto muito. E, claro, né, é disso que é isso que vai movimentar esse futuro todo que a gente está falando. Se a gente não fizer essas trocas, a gente não vai conseguir caminhar tão longe nem tão rápido. Então, agradecer muito, muito, muito e pedir desculpa, porque às vezes eu me empolgo, né? No 5G eu falo um montão. Imagina, obrigado, Lu. Raquel? Foi maravilhoso. Obrigada, Luciana, Ricardo, Eduardo, e a troca aí que a gente teve com todo mundo. Acho que foi muito rico, acho que vocês foram muito felizes na escolha das empresas, porque a gente acaba se complementando, então acho que quem está aqui com a gente, ou a gente mesmo conseguiu ver um pouco todos os lados, né, da situação, então foi muito rico, né? Muito obrigada pela experiência e pela troca, sobretudo. E eu deixo aqui uma palavra que o nosso presidente colocou para a gente como uma palavra, assim, uma frase, né, de inspiração para o ano. O consumidor vai continuar com essa agilidade, né, mudando de comportamento, mudando a sua forma de pensar de forma muito ágil. Ele não vai ter a velocidade de antes. A Luciana começou falando um pouco disso, né? Ricardo também comentou um pouco disso. Então, a gente precisa estar muito preparado que essa velocidade ela continua, né? E a gente precisa estar preparado mentalmente, estruturalmente com os times para poder acompanhar e estar sempre na vanguarda para poder atender. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer mesmo. Obrigado, Ra. Ricardo? Foi um prazer, eu acho que foi uma troca muito, muito rica. É assunto para um dia inteiro, ou para alguns dias aí, dá para ficar falando aqui horas e horas sobre esse tema, então foi bastante rico. Acho que a Raquel comentou super bem, a gente vive cada vez mais horizontes incertos, né, e de mudança cada vez mais rápida, né. 5G e outras coisas que vêm por aí, elas vão acelerar ainda mais digitalização e experiências como um todo, né? Então, a tendência é que a gente continue falando disso e falando muito mais de incertezas e desafios do que de qualquer outra coisa daqui para frente, o que não deixa de ser excitante ao mesmo tempo que nos provoca também um pouco de insônia às vezes para pensar em algumas coisas. Mas faz parte do processo do jogo e é isso que nos faz acordar também, buscar caminhos para a gente se comunicar melhor e comunicar as marcas de maneira mais adequada no mercado. Obrigado a todos.
Obrigado, Ricardo, Raquel, Luciana, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que realmente o papo foi extremamente enriquecedor, não só para esse quórum, mas para todos os espectadores. Obrigado aí pela Abracom, para dar o espaço para a gente conversar. Carlos, fique à vontade. Gente, obrigado. Vocês elevaram a barra do Novembro Digital. A gente vai ter que fazer um esforço enorme para manter esse nível aí, como disse o Daniel aqui, um altíssimo nível do debate, muito aprendizado, muitas inquietações também, que bacana. E só para contar uma historinha que eu contei ontem, uma historinha pessoal, eu tenho ligações antigas com as 3 marcas, o que mostra que essas marcas também sabem se manter conectadas. Eu era office boy nos anos 80, começo dos anos 80, quando a primeira loja Bob's chegou no centro de São Paulo, e adorava demais o sundae de morango, com pedacinhos da fruta, que era maravilhoso, continua. E aí eu fui um dos primeiros assinantes do UOL, para a minha primeira conexão com a internet, e eu ainda sou assinante desde 96 do UOL, o meu primeiro, eu sei que não fabrica mais celular, mas o meu primeiro tijolão de celular em 98 foi um Ericsson, que eu adorava, enfim. E ele tinha a estranha mania de só ser telefone na época, não fazia outras coisas. Mas é isso, e olha como o mundo mudou nesse tempo aí, e as marcas continuam aí fazendo suas conexões. Muito obrigado. Lembrando que amanhã nós temos, às 9h30, o Panorama Latam de Comunicação Digital, no mesmo canal aqui do Zoom. A gente é um evento aberto, convidem aí os seus parceiros, as agências internacionais, as empresas também internacionais que tenham escritórios aí espalhados pela América Latina, por favor, divulguem. E na terça-feira, às 18 horas, pelo canal Abracom do YouTube, nós vamos fazer o nosso fechamento de ano tradicional, que é sempre com debates e reflexões, e neste ano nós vamos falar sobre o que é estratégia e o que é estratégia em tempos fluidos, com ninguém menos do que o Silvio Meira, que é o nosso convidado. Então, 18 horas, é aberto aí no nosso canal do YouTube para todo mundo. Espero vocês aí também nesse momento aí de reflexão. O Silvio Meira acaba de lançar um livro sobre o tema da estratégia, e então é um encontro que a gente está com boas expectativas aí. Muito obrigado e até amanhã no encerramento do nosso Novembro Digital, e espero também vocês então na terça. Bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal.